cautelares. O militar é suspeito de participar de um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o próprio Moraes. A Justiça Federal bloqueou 49 milhões de reais de 4 pessoas por infrações ambientais na floresta amazônica em Lábrea, no Amazonas. A medida atende a um pedido da Advocacia Geral da União. Segundo o órgão, mais de 2.600 hectares foram desmatados na região por meio de incêndios entre os anos de 2004 e 2007. O governo federal proibiu a venda de todos os lotes do azeite extra virgem da marca Vale dos Vinhedos. A medida foi tomada após uma análise da Anvisa. Segundo a agência, o produto tem origem desconhecida e apresenta como importadora uma empresa com CNPJ suspenso. O estudo também revelou irregularidades no rótulo e na composição do azeite. O assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, afirmou que a ameaça do presidente americano Donald Trump de ampliar as tarifas impostas a nações alinhadas ao BRICS não afeta o bloco econômico. Segundo ele, a medida reforça a disposição dos países membros e parceiros associados de buscar mais independência. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo. No horário de Brasília, 7 horas. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol do CBN. Apresentação: Júlio Nascimento. 7h02. Grande e forte abraço para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. A partir de agora, as emoções da Série C do Campeonato Brasileiro é a 11ª rodada. No majestoso compromisso entre Ponte Preta e Tombense, a bola rola e a CBN dá um show de cobertura a partir de agora. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Tombense. Esse é o jogo que a CBN transmite com a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens com Adriana Almeida. Eu, Júlio Nascimento, estarei aqui no plantão, no Central da Bola, trazendo todos os detalhes e informações de tudo que acontece no mundo do esporte, com trabalhos técnicos aqui na CBN de Marcelo Abreu, no QG da CBN, claro, os comandos técnicos no majestoso Dinaldo Araújo, é o timaço da CBN já postos para trazer todas as emoções de mais um grande confronto, mais um grande compromisso da Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca, segunda colocada, 20 pontos, atrás só do Caxias, que tem 24, é o líder isolado da competição, enfrentando o Tombense, que tá numa draga danada, hein? 6 jogos sem vencer, 11 pontos, precisa se reabilitar, então temos a promessa de um grande jogo. Já vamos girar o nosso time direto pro majestoso, onde está a repórter Adriana Almeida, trazer os primeiros destaques da Macaca. Começamos pelo vestiário mandante. Tudo bem? Boa noite pra você, Adriana. Boa noite, Júlio. Forte abraço pra você e também pros ouvintes CBN. A Ponte Preta, que vem de vitória, né? Conseguiu uma boa reabilitação na última rodada da Série C ao vencer o Maringá fora de casa
Mas agora a parada é no Majestoso, diante do seu torcedor, para voltar a mostrar força, porque já são 3 jogos de jejum em Campinas, no Moisés Lucarelli, com 2 derrotas e 1 empate. A grande dúvida de Alberto Valentim estava no meio-campo e ele está confirmado. Elvis sai do banco de reservas, volta a vestir a camisa 10 no comando de ataque, tentando armar as jogadas de gol para quem sabe fazer a Macaca voltar a vencer em casa na Série C, Júlio. Boa, Adriana Almeida, trazendo os primeiros destaques da Ponte Preta. A Macaca, que tem por enquanto 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, marcou 10 vezes, 7 gols sofridos. Uma das melhores defesas do campeonato, mas um ataque ainda tímido, com números discretos na competição. E vamos agora com o Tombense, o Gavião, que está tentando encerrar uma série negativa, Adri. 6 jogos sem vencer. E uma série que coloca o Tombense na 14ª colocação. Sem vencer a 6 jogos, 11 pontos apenas. 1 ponto separa o Tombense do primeiro time na zona de rebaixamento da Série C. Ou seja, situação complicadíssima. Mas a Série C tem aquelas janelas, né? Não é jogo direto. E assim como a Ponte, o time do Tombense do técnico Raul Cabral não tem desfalques para essa partida, por isso vai manter a base que vem encarando essa Série C, mas tentando, obviamente, uma recuperação que seria gigante hoje, diante de um dos aspirantes à liderança do campeonato, no caso a Ponte, Júlio. Vamos para a cabine da CBN, trazendo agora os destaques de Carlos Eduardo de Freitas, o comentarista CBN, para esse jogo. A Macaca tem que encerrar essa sequência dentro de casa, sequência ruim, e o Tombense tentando se recuperar dentro do campeonato. O que você projeta? Boa noite pra você, Carlão de Freitas. Opa, Julião, boa noite a você, boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor da Ponte Preta. Macaca precisa dar uma resposta sim ao seu torcedor, embora tenha vencido na última rodada o Maringá, o time foi guerreiro, foi brigador, mas dentro de casa a Ponte precisa fortalecer ainda mais essa campanha, dar respaldo a esta campanha, que é campanha de classificação. Então uma eventual vitória hoje sobre o Tombense, além de encaminhar a classificação da Ponte, vencer e convencer também é importante, né? Até para fortalecer o trabalho do Alberto Valentim, que antes do jogo de Maringá já vinha sendo questionado. Então é um jogo que, apesar de mesmo com a vitória a Ponte não volta à liderança, mas é um jogo que vale muito, tem um peso importante aí nesta, podemos dizer até reta final, né? O momento de chegada aí desta primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Vitória mais do que obrigatória, Júlio Nascimento. Ele vai transmitir o jogo, prometendo muito ziriguidum na partida hoje no Majestoso. Eu estou anunciando para Ponte Preta e Tombense ele. Tudo bem, Cabela? Boa noite para você. Boa noite pra você também, Júlio. Boa noite a todos que estão ligados e conectados aqui no futebol da CBN Campinas. Eu não vou, olha, essa história de prometer ziriguidum aqui no Moisés Lucarelli tá ficando complicado, viu, Júlio? Tomara que hoje aconteça muitos ziriguiduns pelo lado Ponte Pretano, porque nos últimos 2 jogos aqui, pelo amor de Deus, né? Mas vamos torcer para que tenhamos um bom jogo e a Ponte saia vencedora, pelo amor de Deus, nessa noite que era pra estar gelada, mas tá um pouquinho mais quente do que a gente imaginava hoje aqui, viu, Julião? Só 18 graus, tá bom demais. Pro campineiro isso aí já são 2 agasalhos pelo menos, né? Um gorrinho pra quem é careca assim como eu, então já é um friozinho já, 18 graus aqui em Campinas. A galera já tira a coberta aí do armário, vai ver o jogo ali. Eu costumo dizer o seguinte, Júlio, tira o casaco do guarda-roupa, põe ele pra tomar um solzinho, pra tirar o cheiro da naftalina e usa ele à noite. E vai pro Majestoso com o radinho ligado na CBN, porque hoje tem Ponte Preta em campo. A Macaca precisa do apoio da torcida para buscar a vitória contra a equipe do Tombense. E agora a gente vai dar um giro aqui nos resultados da Série C do Campeonato Brasileiro. Central da Bola. 11ª rodada, que começou no sabadão, nos aflitos, empate do Náutico contra o Floresta 0-0. No Novelli Júnior, também no sábado, Ituano venceu o Retrô 2-0. Ituano é o próximo adversário do Guarani. Confiança e ABC empataram no Batistão, enquanto o CSA foi derrotado em casa para o Caxias, mais líder do que nunca, o time gaúcho 3-2 contra o CSA. Ontem, domingão de futebol, Anápolis venceu Itabaiana por 1-0, deixou a lanterna do campeonato, né? O time do Anápolis, e o Guarani empatou fora de casa 1-1 com o Londrina de Roger. Roger que foi expulso, brigou lá com o auxiliar do Marcelo Fernandes. O Roger, sempre que tem jogo contra o Guarani,
os ânimos ficam exaltados. Acabou recebendo cartão vermelho o técnico do Londrina, empate em 1-1. Também ontem, Ipiranga e Maringá empataram 0-0. O Figueirense venceu o Brusque, placar de 2-0. Além de Ponte Preta e Tombense, a bola rola hoje às 7h30 no Almeidão para Botafogo da Paraíba contra a equipe do São Bernardo. Caxias 24, Ponte 20, Ipiranga 20, Londrina 20 é o G4. Náutico 16, SA 16, Ituano 16, Floresta Adivinha 16. Fecha o G8, estes os times que neste momento estariam classificados à segunda fase. A Ponte, por enquanto, dona da segunda melhor campanha. São Bernardo, Guarani, Brusque com 15, Maringá 14, Figueirense 13, Tombense, ABC com 11, Itabaiana, primeiro time fora da zona de rebaixamento com 10 pontos. O Anápolis, que abre o Z4, tem 10 também, mas tem uma vitória a menos, 2 na verdade, em relação ao Itabaiana, por isso está na zona de rebaixamento, assim como Botafogo, Confiança e Retrô. Esta é a situação da Série C do Campeonato Brasileiro. Segundona de futebol também na Série B, Operário e Chapecoense estão jogando, comecinho do jogo, 11 minutos 0-0, daqui a pouco às 9 horas tem duelo mineiro, América contra Atlético. E para você que já tá com saudade da música, né, da Copa do Mundo de Clubes, fique tranquilo porque amanhã tem mais. Amanhã voltamos aqui na CBN com a Copa do Mundo de Clubes às 4 horas com um duelo que promete muito. É o Fluminense representando o futebol brasileiro contra a equipe do Chelsea. Amanhã, bola rolando, 4 horas da tarde. E lembrando que tem também PSG e Real Madrid na quarta-feira, também às 4 horas da tarde. A bola vai rolar pela Copa do Mundo de Clubes. Estamos no ar aqui com Enquanto a Bola Não Rola. Daqui a pouco tem Ponte Preta e Tombense, se você confere na CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Tombense. Futebol Globo CBN. Trânsito. Informações com o Mário Quintino. Boa noite para você, Mário. Fala, Júlio, boa noite, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Lembrando que tem bloqueios também nas imediações do Moisés Lucarelli por conta, então, da partida entre Ponte Preta e Tombense. Atenção, esses bloqueios devem seguir até às 10h30 da noite, trechos da Salvador Caruso, Fernando Costa e também outras vias da região. Apesar disso, até boas condições pela região nesse momento, Júlio, e quem segue na Monte Castelo encontra movimentação maior perto da Princesa do Oeste. Júlio. Obrigado, Mário, que volta daqui a pouco, agora às 7h12. Feriados e imprevistos e férias tranquilas é na AutoZone. Check-up gratuito do motor, descontos em acessórios e parcelamento em até 10 vezes sem juros. AutoZone, peça pra quem entende. Procurando um endereço que valorize o seu bem viver? Venha para Casa Arborais Alta Vista. O conceito de alto padrão inteligente que se desenvolve em harmonia com o entorno, desenhando o futuro da região. Um condomínio fechado com casas de 3 ou 4 suítes, onde o potencial de valorização acompanha a expansão do seu legado. Tudo para você fazer um investimento sólido e atemporal. Acesse casaarborais.com.br e garanta seu lugar aqui. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Futebol Globo CBN. Estradas. Oferecimento Avenida 105, lançamento oficial sábado, 12 de julho. Antecipe-se. Ele tá de volta, agora com informações das estradas, pois não, Mário? E tem ponto de lentidão na Dom Pedro aqui em Campinas, Júlio, para acessar a rodovia Anhanguera, atenção, quilômetro 145, por conta de uma ocorrência. A faixa estava interditada, uma das faixas acabou de ser liberada, mas ainda com lentidão, atenção, já a partir do Trevo dos Amarais.
no sentido contrário, em direção de Atibaia, também de Jacareí, movimentação maior à altura do Trevo de Souzas, e o anel viário Magalhães Teixeira tem uma ocorrência no quilômetro 6, atenção em direção de Valinhos e também do sistema Anhanguera Bandeirantes. Júlio. Obrigado, Mário. Boa semana para você. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN. Oferta do dia no Oba Hortifruti, contra filé bovino por apenas R$ 49,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. Onde a cidade se eleva e o jeito de morar também. Avenida 105, o primeiro lançamento do Casa Figueira. Apartamentos de 154 a 263 metros quadrados. Assinado por arquitetos premiados. Jardins entráveis com 48 espécies nativas. Visite o decorado em frente ao Iguatemi Campinas. Avenida 105, lançamento oficial sábado 12 de julho. Realização e incorporação Building. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Tombense. Enquanto a bola não rola. Estamos de volta, 7h15. Daqui a pouco tem bola rolando para Ponte Preta e Tombense. Adriano Almeida, como está neste momento o Moisés Zucarelli em relação à movimentação da torcida? Mais informações, até porque daqui a pouco tem bola rolando, Dri. Olha, Júlio, movimento tímido por enquanto. Nas arquibancadas, a geral e também a vitalícia com um movimento bem baixo. Tem bastante movimento, eu estou aqui pertinho do portão principal, do portão de entrada. Há uma pequena fila, mas eu esperava um pouco mais, até porque, bem o Cabela falou, a gente esperava até mais frio, tá uma temperatura agradável, né, comparado às noites anteriores. Mas o torcedor da Ponte, vamos torcer, 7h30, às vezes está saindo do trabalho, deu aquela passadinha em casa. Ainda dá tempo de chegar, Júlio. É isso, sempre ouvindo a CBN, leve o seu celular, o seu radinho com um fone de ouvido para acompanhar a narração simultânea de Carlos Cabela. Ô Carlão, claro que assim, a torcida, ela vai muito com base no que o time apresentar, né? Quando a Ponte embala, a torcida vem junto. A gente lembra, inclusive, daquele jogo contra o Ituano, Novelli Júnior. A torcida da Ponte, o jogo fora de casa, deu show lá em Itu. Então, isso também se traduz para os jogos dentro de casa, né, Carlão? E fora de casa e dentro de casa, né, no estádio Moisés Zucarelli, a torcida da Ponte não está satisfeita, né? Os últimos jogos foram terríveis, resultados ruins, resultados que comprometeram a liderança da equipe, né? Hoje mesmo com uma vitória, a Ponte permanece na vice-liderança. Então o torcedor está meio desconfiado, né? Até o friozinho, mesmo estando agora uma temperatura agradável, mas o torcedor está meio recluso, né? Segundona é braba também. Então acho que são alguns dos fatores aí que impedem o torcedor de comparecer num bom número. Mas eu acho que o fator principal, eu creio que seja essa campanha ruim que a Ponte está fazendo em casa, né? O torcedor às vezes aposta, gasta o dinheirinho dele, vem, toma um guaranazinho lá fora, toma uma cervejinha, um jogo cercado de expectativa, aí o final da história, empate. Outra vez, vem aqui, gasta, tal, resultado final, derrota. Aí o torcedor fica pé da vida, né? A sorte que a Ponte fora de casa tem correspondido, o que mantém aí essa boa campanha da Macaca na Série C. Mas em casa a Ponte precisa dar uma resposta, precisa vencer, precisa convencer, porque na hora do agora, né, no octogonal decisivo, no quadrangular decisivo, a Ponte vai ter que jogar bem no estádio Moisés Zucarelli, porque não é toda hora que vai vencer fora de casa. Ontem tivemos um exemplo do próprio Guarani. Vai jogar fora de casa, é gramado ruim, arbitragem complicada, torcida contra, o estádio é uma caixa de bombom, ambiente hostil. Então, por isso, em casa, você precisa construir a sua campanha, coisa que a Ponte não tem feito. Na primeira fase, deu certo, está dando certo, a Ponte consegue se manter entre os líderes. Mas na hora em que o campeonato afunilar, vai ficar mais complicado vencer longe de Campinas. Muito bem, Carlão de Freitas, trazendo também a sua visão sobre essa relação da torcida com o time. Daqui a pouco teremos o protocolo iniciado da CBF. Agora, eu tava olhando aqui rapidamente, viu, Carlão? A escalação do Tombense. Daqui a pouco a Adri vai confirmar também, mas estava olhando aqui algumas peças, na verdade, desse time do Tombense.
Roger Carvalho, por exemplo, é o capitão, 38 anos. Roger Carvalho, no Palmeiras ele não foi tão bem, né? Roger Carvalho no Fluminense, onde foi? Roger Carvalho brilhou no Botafogo, no Fluminense, foi lá no Rio de Janeiro. Mas no Palmeiras ele ganhou aí um estrelato, né? Mas não foi um personagem tão marcante, mas é experiente, é um jogador que numa Série C pode fazer a diferença, apesar dos 38 anos. Ele fez parte, acho que daquele Fortaleza do Ceni, né? Do Gustavo, lembra aquele Fortaleza do Rogério Ceni, o Gustavo, Fortaleza campeão, né? 2018, Série B de Campeonato Brasileiro. Eu lembro dele nesse time também, mas bom assim, jogador. Joga no Tombense há pelo menos uns 10 anos. Né? É porque o Tombense é o time do Uran, né? Tinha até uma parceria com o Nenezini. Verdade. Né? Que hoje é o homem forte do Primavera, filho do eterno Beto Zini, né? Grande presidente do Guarani. Tá nativo o Beto ainda, Luiz Roberto Zini. E o Nenê, não sei se tem ainda parceria com o Uran, mas num certo momento Eduardo Uran, grande empresário do mundo da bola, e Nenê Zini eram os caras fortes do Tombense. Hoje acho que é só o Eduardo Uran que permanece. O Nenê cuida apenas do Primavera, e cuida muito bem, né? Porque o Primavera é Série A1 de Paulista. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Rickson, será que é Rickson aquele que jogou no Guarani? Deve ser, né? Difícil achar dois Rickson no futebol, né? Pode ser. Aliás, nem no Guarani eu lembro do Rickson. Você não lembra dele? O carequinha, jogou na América, no Botafogo do Rio, enfim. Ele mesmo, Rickson. Vocês estão falando de tantos jogadores aí, né? Tem o número 8 aqui do Tombense, é o Roger Milá. Roger Milá? É ele mesmo? 79 anos? Poderia ser, né? Aí, Roger Milá foi tão bem na Copa de 90. Acho que de conhecido, assim, não tô vendo ninguém. Antigamente o Tombense tinha, até nos tempos do Nenê, o Tombense tinha jogadores mais conhecidos. Tinha aquele atacante que jogou até os 40 anos, Ciel. Lembra, Ciel. Ídolo do Sampaio Corrêa. Ídolo do Sampaio Corrêa, né? Ele Pimentinha, mas ele foi bem no Tombense também. E era um jogador importante, né? Do time de Minas. Teve o Felipe, né? Que até naquele gol do Elvis histórico, o Felipe colabora bastante, né? Revelado pelo Santos. Tinha o Kevin, né? O lateral direito, que jogou na Ponte. Verdade, o Elvis é ex-tombense, né? Elvis jogou no Tombense também, verdade, bem lembrado. Acho que, inclusive tem acesso por lá. Bem lembrado. Você sabe quem entrevistou muito o Elvis no Tombense? Nosso parceiro Diegão Alves. Verdade, bem lembrado. Certa feita estava batendo uma caixa com ele sobre o Elvis e tal, e o Diegão, nos tempos lá de Tombos, ele falou que batia muito papo com o Elvis. Grande Diego Alves, o maior botafoguense do mundo. Boa. Nosso parceiro aqui de grupo EP. 7h21. Deixa eu liberar também a participação aqui dos nossos ouvintes através do WhatsApp antes das escalações. Daqui a pouco a Adriano Almeida vai confirmar Ponte, Tombense, trazer toda a relação, arbitragem, tudo mais. Mas você, torcedor da Macaca, você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, fique à vontade para interagir através do 991869070. 991869070 é o WhatsApp da CBN que está à sua disposição. Faça assim como o Rogério. Hoje a Ponte vai ter o desencantar do Gé. Vai guardar 2, o nosso camisa 9. Precisa mesmo. O Gé precisa do gol. Até para se valorizar, né? A Ponte Preta tem aí o mercado pela frente. O Gé ainda não está valorizado como esteve em outros momentos, mas a Ponte, em caso de boas propostas, o presidente Eberlin diz que não descarta negociações aí pro Gé, até porque precisa reforçar o caixa, né? As últimas semanas a Ponte, em relação a salários, a gente trouxe aqui durante o CBN Esportes na semana passada, a Ponte atrasando salários, ainda não está 100% com funcionários, tem alguns jogadores aí reclamando também, então a questão financeira para a Ponte é extremamente importante. O Antônio Rosseto tá mandando aqui, ó, o Fluminense vai vingar o Palmeiras no Mundial, estarei ligado na CBN. Obrigado pela participação. Roger Carvalho não estava bem com o Rogério Ceni. Tem disso aí, Emerson? Não sabia disso não. Conta aí pra gente os detalhes. Carlão, boa noite. Hoje Ponte 2-1, mas prepare-se porque terá sofrimento. O Antônio Wilson mandando aqui no nosso WhatsApp. Obrigado pela sua participação também. O Ricardinho tá dizendo, não sei não, hein? Valentim tem moral assim com os jogadores, se não vencer, vai azedar. Obrigado pela participação. Ronaldo, final telefone 0487, ouvindo direto de Salvador, Bahia. Terra boa, hein? Nossa, Salvador, quantos graus? Vamos ver aqui quantos graus Salvador. Temperatura, Salvador, Bahia. Vamos ver, tá frio. 26 graus, aí ó, é outro esquema. É o Ronaldo que tá mandando aqui, Ponte 2-0.
Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco eu volto aqui pro nosso WhatsApp para registrar mais interações dos nossos ouvintes. E atenção, porque chegou a hora de escalar Ponte Preta e Tombense. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. É a macaca do técnico Alberto Valentim em campo com 12, Diogo Silva. 2, Maguinho. 34, Wanderson. 18, Emerson Santos e 15, Arthur. 25, Lucas Cândido. 21, Dudu. 10, Elvis. 29, Everton Brito. 7, Jean Dias e 9, Gé. Repeteco Alvinegro, 12, Diogo, 2, Maguinho, 34, Wanderson, 18, Emerson, 15, Arthur, 25, Cândido, 21, Dudu, 10, Elvis, 29, Everton Brito, 7, Jean e 9, Gé. No banco, 30, Matheus Kaiser, 5, Rodrigo, meia dúzia, Sérgio Rafael, 17, Toró, 20, João Gabriel, 27, Luiz Felipe, 33, Danley Santos, 35, Diego Tavares, 36, Lekovic, 37, Serginho, 55, Léo Oliveira e 77, Bruno Lopes. Tombense. Fundada em 1914, Tombense é raça, é tradição. O técnico Raul Cabral manda o Tombense a campo com 1, Matheus. 2, Léo Pereira. 3, Ianço. 4, Roger Carvalho e meia dúzia, Kaique. 5, Rickson. 7, João Pedro. 8, Mila. 10, Rafael Silva. 9, Zé Eduardo e 11, Jefferson Renan. Repeteco do Tombense. 1, Matheus. 2, Léo. 3, Ianson. 4, Roger. Meia dúzia, Kaique. 5, Rickson. 7, João Pedro. 8, Mila. 10, Rafael Silva. 9, Zé Eduardo e 11, Jefferson. No banco, 12, Douglas Marques. 13, Júlio Henrique. 14, Wesley. 15, Fernando. 16, Dudu Mandai. 17, André Júnior. 18, Fabrício Dias. 19, Jupi. 20, Cleiton. 21, João Vitor. E 22, Adson Ferreira. A arbitragem do jogo. Daniel Alejandro Hidalgo Blanco, lá de Roraima, é o dono do apito. Seus assistentes, Leandro dos Santos Ruberdo e Antônia Soliane Oliveira dos Santos. O quarto árbitro é o Leonardo Abreu Lima. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, suas expectativas, a bola rola em minutos, Ponte Tombense, Carlão. Ok, Júlio, expectativa positiva, a Ponte vem aí de um resultado super interessante contra o Maringá, jogando bem, claro, dentro das características dela, né, jogando atrás da linha da bola, e hoje é um jogo em que ela vai ter que jogar ofensivamente. E algo que ela tem encontrado dificuldades dentro da temporada, né? Eu digo desde o Campeonato Paulista até aqui. Tanto que os últimos tropeços custaram a primeira colocação e tanto é que há 2 semanas o Alberto Valentim, vou dizer que chegou a ficar na berlinda, mas foi muito questionado pelos torcedores. Creio que se a Ponte não vencesse lá no Paraná, poderia ter algum desdobramento. Mas já passou, essa pressão também deu uma acalmada, mas hoje a Ponte com total obrigação. A novidade é o Elvis, eu acho que hoje sim é um jogo que se encaixa pro Elvis, a vitória da Ponte, uma eventual vitória, passa pelos pés do camisa 10, é um cara que não passa, ele pode acabar com o sistema defensivo, pode furar uma retranca, por exemplo. Everton Brito permanece na equipe, é aquele cara com múltiplas funções e isso agrada qualquer treinador, não só a parte ofensiva. O Everton Brito faz um bom campeonato, precisa um pouco de amizade com o gol, mas faz um bom campeonato, tem um 1 contra 1, vai jogar aberto junto com o Jean Dias do outro lado e o Gé é o cara da definição, mas a Ponte vai ter que ser impositiva desde o início, não deixar o Tombense gostar do jogo, atacar pelas laterais, lado do campo com o Maguinho, lado esquerdo com o Arthur, e a Ponte tem aí mais time, mais individualidades e é a favorita a vencer. Agora ela tem que confirmar algo que ela não tem feito nos jogos dentro do Moisés Zucarelli, mas a gente espera que hoje seja aí algo diferente, um ponto fora da curva em relação às últimas partidas disputadas aqui em Campinas. Julião. Maravilha, os times já perfilados, prontos, teremos o início do 5º encontro entre Ponte Preta e Tombense, uma vitória para cada lado, 2 empates, então quem sabe hoje o desempate, quem sabe até um desempate a favor
da Macaca. A partir de agora, prepare o seu coração, porque tem muito Ziriguidum anunciando pra todas as emoções ele. Legal, Julião. Grande abraço a todos aqueles ligados aqui no futebol da CBN Campinas. A Macaca toda de branco, faixa preta transversal no peito, todo de vermelho, a equipe do Tombense. Tombense vai defender o gol da entrada principal aqui do Moisés Lucarelli. A Ponte Preta defende o gol de fundo nesse primeiro tempo, nessa rodada, a 11ª da Série C do Campeonato Brasileiro. Sai de bola com a equipe da Macaca, tá ali o Elvis, o maestro, para dar o toque inicial na bola nesse comecinho de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Uma noite com a temperatura agradável. Imaginei que fosse estar mais frio. O Carlão, como um cara muito forte, nem blusa tem. Você que tá pelo YouTube, tá vendo o Carlão ali sem blusa, sem nada. Ela tá escondidinha aqui, né? Mas tá gostoso mesmo. Tá agradável. Temperatura legal. Esperava que fosse mais, tem mais uma blusa na minha mochila, só pra ter uma. Imaginei que tá frio pra mas caramba. Aqui é complicado. Muito bem, o senhor Daniel Alejandro Hidalgo Blanco tá ali acertando o cronômetro, vai dar o início ao jogo aqui no Moisés Lucarelli. Tá tudo pronto para Ponte Preta e Tombense. Você vai acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Pode mandar o seu WhatsApp no 991869070. Fique à vontade, participe, interaja conosco nessa jornada esportiva aqui da CBN Campinas. Tudo pronto, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Tombense. Futebol, vamos CBN. A bola tá rolando, você tá acompanhando. Aqui no futebol da CBN Campinas, a bola recuada ali com o Diogo Silva. Ele faz de domínio, toca do lado com o Emerson Santos, rola a bola pela esquerda com o Arthur. Para fazer o domínio, a marcação encosta pra cima dele, rola a bola com o Lucas Cândido, devolve no Emerson Santos, que é o zagueirão hoje ali. Hoje ele tá oficializado de zagueiro ali na zaga Ponte Pretana, o camisa 18, o Emerson Santos. Lucas Cândido, volta a bola aqui pela esquerda com o Arthur, bota no campo de ataque, o lançamento foi feito ali pro Everton Brito. Ele faz de domínio, gira o corpo, busca o espaço para fazer o toque, ninguém se apresenta, tinha 3 jogadores em cima dele, inverte a jogada, inverteu bonito lá pela ponta direita, se apresentou Maguinho por ali, já bota na linha de fundo, por ali com Jean Dias, bola cruzada, foi um pouquinho fora da batida ali do pé, do onde ele poderia alcançar para bater no Gé, mas ficou um pouquinho fora dele, né, Adriana Almeida? Era para ser uma finalização muito boa, né, porque a triangulação do Maguinho com o Jean Dias pelo lado direito deu muito certo. No cruzamento eu achei que o Gé posicionou muito mal o corpo e aí mandou quase lá na lateral, apenas tiro de meta para o Tombense. Cara, eu acho que a bola foi fora do alcance dele, como disse a Adriana, ele se posicionou mal, a bola ficou fora do alcance. Rapaz, o Gé, ele tem sido fundamental na campanha da Ponte, apesar de curtir aí um jejum de não marcar gol. Jejum? É verdade, jejum, parece dorama, né? E ele tem curtido aí esse jejum, mas ele é um jogador fundamental. Só que ele protagonizou 2 lances bizarros nesta Série C aqui em Campinas, né? Ela a cobrança de falta e esse também, né, Cabelinha? Isso não fica muito longe, Esse não fica muito longe, não. Ela veio no tempo para ele arrematar e já balançar a rede, mas acabou se atrapalhando. Vamos chegando a 2 minutos de bola rolando neste primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Arremesso manual pro Tombense lá pela esquerda. Vai se ajeitando ali o Léo Pereira para fazer o Léo Pereira não, ali pro Léo Kaique para fazer a cobrança com as mãos. Ele joga lá na linha de fundo. Ele busca alguém, tem a marcação também ali do Wanderson. Tem a marcação forte e o árbitro pega a falta, hein? O árbitro, o senhor Daniel Alejandro, pega a falta, é falta pro Tombense ali pela esquerda, Adri. Falta em cima do Zé Eduardo, camisa 9 do Tombense, que deixou o corpo, foi puxado. É um escanteio pelo lado esquerdo, é como se fosse, né? Um escanteio de mangas curtas pelo lado esquerdo, vai levar perigo na bola aérea. Vai todo mundo se ajeitando ali no meio da grande área, hein? Todo mundo se ajeitando ali. O Diogo Silva vai posicionando lá o Jean Dias, que tá na barragem, somente ele ali na barreira. A bola vem pra grande área, tá todo mundo ali pelo meio, hein? É bom momento pra equipe do Tombense nesse comecinho de jogo, nem 3 minutos ainda, hein? É falta pro Tombense, autoriza o árbitro. Vem bola pra grande área, tá autorizado pro levantamento, vem fechado, Jean Dias corta ali no meio do caminho na barreira. Vem Elvis, toca na bola, volta a bola mais uma vez lá pelo lado direito, vai trabalhando ali a chegada da equipe do Tombense, vem bola pra grande área, Eduardo sobe de cabeça, no bate-rebate, a bola espirrada, sobra com o Diogo Silva.
bota ordem na casa ali, mas virou um sururu ali. Ninguém conseguia tirar essa bola da grande área, Carlão. Meio confusa a zaga Ponte Pretana, hein? Tomar cuidado com essas faltas laterais, né? De repente o Roger Carvalho, que foi assunto do nosso debate no pré-jogo, tem um bom cabeceio, então evitar essas faltas laterais que levam perigo. Macaca no campo de ataque, lá pela direita com o Elvis. Ele inverte a jogada, bota no campo de ataque. Lançamento feito, Léo Pereira sobe de cabeça. Ela sobra com o Rafael Silva, mas sobe a bandeira. A dona Antônia anotou impedimento no ataque da equipe da Macaca, ali no meio da área. E quem estava impedido era o Brito, é isso, Adriana? Não, era o Arthur. O Arthur é quem estava ali um pouco mais na frente, chegando pelo lado esquerdo do ataque. E agora apenas a cobrança a favor do Tombense. 0-0 o placar do jogo, 3:50 deste primeiro tempo. Bola tocada ali com o goleiro Matheus, ele bota, sai de bola lá pela esquerda. Lá pela esquerda quem sai jogando para ali o Roger Carvalho, despacho por campo de ataque, o lançamento foi feito, sobe a zaga da Macaca, faz o corte do Dudu pelo meio do caminho, tendo domínio, recebe a carga, falta é falta que favorece a equipe da Ponte. Ali pertinho do círculo central do campo, em cima do Dudu. Será que o Dudu tá mais calmo pro jogo de hoje? O torcedor Ponte Pretano fica perguntando, tá mais calmo? Deram uma maracujina para ele antes do jogo? Tá um pouquinho mais calmo, né? Mais tranquilo. 4, eu prefiro esperar. Amarra o braço dele. Bom jogador ele é, agora a cabecinha. 4:30 deste primeiro tempo. Trabalha mais uma vez o Emerson no sistema defensivo da equipe da Macaca. Ele rola a bola pela esquerda com o Lucas Cândido. Domina na perna, canhota, devolve do Emerson mais uma vez. Fica a marcação da equipe do Tombense bem postada ali no meio campo. Não volta no meio campo. Ficam 3 jogadores ali marcando a saída de bola Ponte Pretana. Wanderson toca na bola lá pelo lado esquerdo, pelo lado direito com o Emerson, com o Elvis. Ele volta a bola no campo defensivo. O Lucas Cândido perde a bola espirrada. Passou pelo Emerson, se estica todo para fazer o quarto e mais uma vez. Bota a ordem na casa. O Elvis de calcanhar, tocou bonito. Jean Dias com o Dudu, botou na frente pro Gé, tentou domínio, perde a bola o Gé. Mas já subiu a bandeira mais uma vez. Dona Antônia veio a fim de trabalhar hoje, viu, Adriana? Agora o Gé em posição irregular, podia ser um grande contra-ataque, mas não deu certo para a Ponte. O Tombense vai esfriando as tentativas alvinegras. E essa tal de esfriando as tentativas da Ponte Preta dá até arrepio, Carlão. Os últimos 2 jogos aqui esfriaram tanto que depois deu problema. A Ponte ela precisa vencer e convencer, né? Não tem jogado bem em casa, as defesas adversárias vêm bem postadas, né? E a Ponte não tem a criatividade para furar esses bloqueios. E hoje é uma prova, né? Vamos ver como que a Ponte vai se comportar. Mais uma, né? Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 5 minutos e 50 de bola rolando. Primeiro tempo do jogo, 11ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. 0 pra equipe do Tombense, Júlio. Central da bola. Tem na casinha na Série B, Vinícius Mingotti vai pra Rede Operário 1, Chapecoense 0. Futebol Globo CBN. Trabalha a bola a equipe da Macaca no campo de ataque, o Arthur recebe aqui pela... Arthur, vai lá, bota a ordem aí, Arthur, pelo amor de Deus, volta a bola com o Emerson, bola recuada lá com o Diogo Silva para começar de novo a equipe da Macaca, pra cima dele vai o Jefferson Renan, Diogo Silva despacha pro campo de ataque, lançamento pro Elvis, de primeira, porta na frente pro Everton Brito, dominou e... O Brito, você viu que o Elvis fez? O passe. Aí você domina desse jeito, Brito. Assim não dá, né? Arremesso manual cobrado. Fica já com ela, já domina, abre a bola pelo lado esquerdo mais uma vez com o Arthur, devolve no Elvis. De perto à direita, 3 dedos, lançamento na área. Chega por baixo o Jansson para fazer o quarto. Ela sobra com a Caca mais uma vez no campo de ataque. Ali com o Lucas Cândido. Pouquinho mais atrás com o Emerson Santos. Domina, puxa de um lado, busca do outro, já toca na frente. O Arthur vem buscar o jogo, trabalha pela esquerda. Everton Brito encarou, botou velocidade, carregou, buscou a linha de fundo, foi empurrado, é falta nele. E o árbitro está dizendo que não foi nada, Adriana. Eu achei também uma disputa leal entre os dois e o árbitro estava muito em cima e marcou muito convicto. Por isso, eu vou confiar no árbitro nesse lance. Odri, ele é de Roraima, o senhor Daniel Alejandro, né? Mas com esse nome, será que ele é brasileiro? Alejandro Hidalgo Blanco? Eu acredito, sim, Cabela. É que ali a gente tem uma influência latina até maior do que aqui no nosso estado, né? Muito bem. Parabéns, Adriana. Boa, foi bem. Tiro de meta para a equipe do Tombense. Despacha para o campo de ataque, lançamento feito, sobe Emerson Santos, ela sobra com o Lucas Cândido. Já dá um tapa na bola para o Maguinho lá pela direita, muito forte. O Maguinho corre para consertar, fica com ela, domina, rola do lado. Dudu se apresenta por ali para ficar com a bola. Vai trabalhando a série de bola, a equipe da Macaca. Bota no campo de ataque, o lançamento foi feito ali para o Elvis, quem chegou por baixo foi o Rickson. Faz o quarto e joga no campo de
contra-ataque, responde a equipe do Tombense. Vem mais uma vez o Emerson Santos por baixo para fazer o corte. A bola tocada ali com o Everton Brito. Já faz de domínio, encara a marcação, ajeita na perna direita, bota do lado. O Elvis recebeu mais atrás com o Lucas Cândido. Devolve no Elvis de primeira por Lucas Cândido mais uma vez. Vai tocando a bola a equipe da Macaca aqui pelo lado esquerdo. Mais atrás ali com o Arthur, que recua mais um bocadinho com o Emerson Santos. Já devolve a bola no campo de ataque com o Arthur. Abre pelo lado esquerdo, pertinho da lateral do campo. O Elvis se apresentou por ali para fazer o domínio. Ele busca alguém pro taco. O toque feito, o lançamento é para a grande área. Chegou bem por ali. O toque é feito. Tá bom, vem a Macaca. Mais uma vez faz o finta. Everton Brito, linha de fundo, cruzamento, rasteiro para trás. Chega a zaga do Tombense para fazer o corte. Tira o perigo do meio da área. Chegava bem a equipe da Macaca. Tem arremesso a equipe da Ponte com Jean Dias. Ele faz o arremesso. Lucas Cândido recebe, coloca no gramado. Devolve mais atrás ali, pertinho da linha de desordem do campo com o Emerson Santos. Ele rola, a bola devolve aqui, lado esquerdo com o Lucas Cândido. Lucas, Emerson com ela. Vamos chegando a 9 minutos e bola rolando neste primeiro tempo. Tá 0-0 placar do jogo. Vem pro ataque mais uma vez o Gé. Dominou, protegeu, chega a marcação pra cima dele. A sobra de bola com o Maguinho, tenta o cruzamento por baixo, faz o corte Kaique. Bota pra fora a bola em arremesso manual que favorece a equipe da Ponte. Ela pelo lado direito, Maguinho vai se ajeitando por ali pra fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém pro passe, ninguém se apresenta. Vai chegando o Jean Dias, chegou, recebeu, dominou, tocou do lado, trabalha, Maguinho, vem brigando pela bola, Dudu, bola espirrada, chega, a zaga do Tombense pra fazer o corte, pra sair jogando rapidamente. Já bota a bola aqui pela direita pro Léo Pereira. Evita a saída, fica com ela, a marcação encosta. E você, Carlão, tá gostando da Ponte? A Ponte tá tentando ali, mas a marcação é forte. A marcação é forte, a gente percebe que quando a Ponte tem a bola, o Tombense recua demais, praticamente os 10 jogadores no campo de defesa. Mas a Ponte vai tentando pelos dois lados, né? Arthur já trabalhou ali com o Elvis do lado esquerdo, o Maguinho também já trabalhou, a principal jogada veio também do lado direito, Everton Brito tomando a iniciativa. Pelo menos é uma Ponte interessada, já é um bom sinal. Vamos chegando a 10 minutos deste primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Trabalha, tá aí o toque CBN marcando, hein? Trabalha ali pelo intermediário Mila. Já bota lá pela esquerda, lá que chega pro Léo Kaique. Faz o domínio, marcação encosta, levanta a cabeça, faz o break, devolve do Mila. Mila fica com ela e recua lá no campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando. Só o primeiro tempo que você tá acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Tombense Também 0, Júlio. Central da Bola. É amanhã, hein? Atenção, torcida tricolor. A CBN transmite semifinal do Mundial de Clubes às 4 da tarde. Tem Fluminense e Chelsea. Vale vaga na decisão. E na quarta-feira, feriado, a bola rola para PSG contra Real Madrid. Futebol Globo CBN. Bem, então Bense pro campo de ataque, Jefferson Renan lá pela esquerda, tenta o cruzamento, teve desvio do Marquinhos, a bola foi pra fora, escanteio. É pra equipe do Tombense o primeiro escanteio do jogo, Adriana. É, pelo lado em que o Tombense é mais agudo, o lado esquerdo do ataque. Foi por ali que eles já arrumaram uma falta no comecinho do jogo. Agora um escanteio. Todo mundo da Ponte Preta dentro da grande área para defender, e do Tombense quase todo mundo também. Todo mundo na área e ninguém pra cobrar o escanteio. Só agora que vai indo pra lá o Léo Pereira. Como demora, mas já assim, com 11 minutos. Poxa vida, podia ser um pouquinho mais rápido, né? 11 minutos de jogo, Carlão do céu. É, não tem jeito, né? Tem que... Atura ou surta, Cabela? É verdade. Boa, essa é boa. Não tem jeito. É verdade, atura ou surta. Porque... Isso é um funk, né? Você que é um fã de funk. Eu sou muito. Letra de funk. Ah, é? Tá bom então, conheço tudo. Escanteio pro Tombense, vem bola pra grande área, sobe a zaga pra fazer o quarto e não acha nada de cabeça, Rafael Silva. Dá uma testada da bola, joga pra fora, mas tá pegando uma irregularidade ali no meio da pequena área. O árbitro do jogo, o senhor Daniel ali, viu, Adriana? Falta de ataque do time da Tombense. E, Cabela, só um detalhe, que o público melhorou muito nesse começo de jogo. A geral do Majestoso, praticamente toda tomada aqui na lateral. Gostei de ver essa arrancada do público pertinho do começo do jogo. Tava comentando exatamente isso com o Carlão quando você chamou, porque melhorou bastante o público nessa noite de segundona. 12:20 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca, vem pro campo de ataque, o Dudu recebe ali pela meia direita, na perna canhota, já faz a ligação lá na ponta direita, direto pra fora. Era ali pro Jean Dias, era pro Maguinho, né? O Maguinho que tava lá. Muito forte o lançamento, a bola foi pra fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Tombense nesse ainda comecinho de jogo aqui no Moisés Lucarelli. É a 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Depois dessa vão faltar só 7, é isso? 8, só 8, vão faltar 8 rodadas depois dessa para essa
fase de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Tá parado o jogo, o árbitro pegou ali mais uma saída de bola, uma falta, né? Pegou uma falta ali, favorecendo a equipe do Tombense. Vai lá o goleiro. E que enrolação, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ô, seu Daniel Alejandro! Vamos botar a rapidez dessa garotada aí, pelo amor de Deus, hein? Olha lá, mais 1 ano e meio para fazer a cobrança. Falta para a equipe do Tombense, vai lá o goleiro Matheus para fazer a cobrança lá na lateral esquerda, hein? Vai pra bola, aperta a direita, faz o lançamento, despacha pro campo de ataque. Lançamento foi feito, o Emerson escora de cabeça, ela vem pelo meio, o Lucas Cândido toca nela, o Dudu briga pela bola, chega ali na briga, mas perde o lance, a bola volta, o Maguinho toca de cabeça, o Arthur também sobe de cabeça para fazer o corte, aí o Elvis dá um tapa na bola, ficou livre ali pro Dudu, já voltou na frente, lançamento é pro Elvis, invadiu pro Gé, invadiu a grande área, foi pra finta ali de fundo, preparou o cruzamento, rasteiro vem pelo meio da área, Mila tava por ali para fazer o corte. Olha o Gé fazendo a vez de ponta esquerda ali, Adriano Almeida. Numa bola esticada para ele conseguiu dançar bem na frente da defesa, fazer o cruzamento que quase encontrou o Everton Brito e a torcida vem junto agora. Eu falei ponta esquerda, será que a garotada mais nova sabe o que é ponta esquerda e ponta direita? Mas apesar que hoje é o que mais existe no futebol, né? Esses caras de mas o nome não tem mais. Agora é externos desequilibrantes, né? Como é que é? Externos desequilibrantes. É o vocabulário titês, que é o que predomina hoje no futebol brasileiro. Que beleza, hein? Então acaba lá, jogador entre linhas, atacar o espaço, é assim. Bom, então, Carlão, eu vou discutir com você. Box to box. Você é o cara, velho. Box to box. Você vai falar errado. Vem, Tombense no campo de ataque, batida de fora pra longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. E o Diogo Silva chama a atenção de todo mundo ali, que o cara foi chegando, tá no Jefferson Renan ali. Chutou de longe, ninguém deu combate nele não, viu, Adriana? O Rickson, ele saiu aqui do campo de defesa do Tombense. É o que você falou, arrancou, os jogadores da Ponte correndo, parecia que estavam correndo junto e não marcando a bola, mas para sorte um chute para fora, a Ponte já repõe. Passamos de 15 minutos, o toque CBN marcou 15 passados deste primeiro tempo. Aqui no Moisés Lucarelli vai tocando a bola o Diogo Silva. Sai lá da área, rola a bola com o Emerson. Aqui na esquerda tem o Arthur, ali pelo meio tem o Lucas Cândido. Lá no círculo central tem o Elvis. A Ponte vai estudando a saída de bola da equipe da Macaca. Mais uma vez a bola com o Diogo Silva. Faz o domínio na perna da canhota. O goleirão já dá um tapa nela pro Wanderson lá pela direita. Tem a marcação pra cima dele do Zé Eduardo. Ele caminha com a bola, já despacha pro campo de ataque. Faz o lançamento lá pro Gé. Forte demais, bola pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Tombense. Girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 15:40 deste primeiro tempo de jogo. Aqui em Moisés Lucarelli. Placar está assim, ó. Ponte Preta 0. Tombense também 0. Júlio Nascimento. Central da Bola. Bola rolando também na Série C, Botafogo vai empatando com o São Bernardo na Paraíba, 0-0. Ontem o Caxias venceu o CSA por 3-2 e segue na liderança. O Guarani chegou a 6 jogos de invencibilidade, empatou com Londrina 1-1. Tenta sair jogando a equipe do Tombense, vem Lucas Cândido para consertar, fica com ela, ajeita na perna da canhota, devolve no círculo central do gramado com o Emerson. Torcedor reclama porque a bola tinha opções lá no ataque, vai recuando a bola, a torcida fica pé da vida. Trabalha mais uma vez com o Elvis, a chegada do campo de ataque, o Elvis faz o domínio, carrega pelo círculo central do campo. O Arthur passou lotado aqui pela esquerda, lá pela direita tem o Maguinho, pelo meio tem o Lucas Cândido ali ao lado, tem o Dudu mais à frente, vai adiantando a marcação a equipe do Tombense. Bola recuada mais uma vez ali com o Emerson. É muita bola recuada, tem opção, né, Carlão? E você percebe que a Ponte encontra dificuldades, tanto que o Elvis que vem buscar o jogo aqui, né? E agora a melhor opção, agora há pouco que a torcida reclamou, era o lado direito, né? E o Lucas Cândido optou por recuar e irritou a torcida. Vem mais uma vez a Macaca com Jean Dias. Chega por baixo para fazer o quarto. João Pedro bota a bola para fora, arremesso manual. Já cobrado pela Macaca. Maguinho recebe, domina, coloca no gramado, rola com Elvis. No bico da grande área, pintou o cruzamento, chega por baixo para fazer o quarto. Jansson dá um toque na bola, joga para fora da área, ela sobra com o Arthur. Faz o domínio, a marcação é forte para cima dele, recua com o Emerson. Começa de novo a equipe da Macaca, 17-20. É o primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Rola a bola pela esquerda mais uma vez com o Arthur para fazer o domínio, vai caminhando, vai buscando alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta por ali. Ele toca na bola com o Dudu. De primeira, fez o passe, recebeu a tabela de volta. Dudu ali pelo meio, chega Mila por baixo para fazer o quarto. Ela sobra mais uma vez com o Jefferson Renan. Vem Tombense para o campo de ataque. No bate e rebate, a bola espirrada, sobra com o Everton Brito. Recupera a bola para a equipe da Macaca e recua de novo. Mais uma vez com o Emerson. O Emerson é o jogador que mais tocou na bola até agora no jogo. E eu não tenho o scout aqui comigo, mas olha.
Vem de novo, bola recuada, dessa vez é lá com o Wanderson, para fazer o domínio ali pela direita. Maguinho tá do lado, lá na frente pela ponta direita o Jean Dias, ele rola a bola com o Emerson mais uma vez. Vai tocando a bola a equipe da Macaca. 0-0 placar do jogo, 18. Tenta o toque ali pelo meio do Dudu, chega a Mila por baixo para fazer a roubada. Vai na tabelinha, vem Tombense pro campo de ataque. Bola espirrada aqui pro lado esquerdo, vai chegando na frente, vem Lucas Cândido, comete a falta. O jogo tá parado, é falta em cima do Zé Eduardo, é falta para a equipe do Tombense, Adriana. E o Zé Eduardo pede cartão amarelo pro Lucas Cândido, o árbitro não dá, mas eu já percebi que o árbitro já tá ligado nessa cera do Tombense. O goleiro já tinha tomado uma bronca alguns minutos atrás e agora o atacante o Zé Eduardo também toma mais um acelero do árbitro para não enrolarem no jogo. E ele caiu, reclamou, depois que ele reclamou, não deu nada, ele deitou no gramado e ficou. Aí o árbitro foi lá, conversou com ele, trocou uma ideia, falta cobrada para a equipe do Tombense. O Jansson joga a bola lá pelo lado esquerdo, sobe de cabeça ali para tocar na frente do Kaique, no bate-rebate, no sobe, desce o Mila, fica com ela, volta com o Kaique, recua para começar com o Roger Carvalho, lá no sistema defensivo do Tombense. 0-0 é o placar do jogo, hein? 0-0 aqui no Moisés Lucarelli. Vai melhorando ali, melhorou bastante o público, hein? Bola chegou aqui em cima da linha lateral do campo. Pra saída de bola do Léo Pereira, recebe o toque, a falta tá anotada, é falta para a equipe do Tombense. Pela direita ficou caído ali o Léo Pereira. De novo, né? Mais um caído, viu, Adriana? Leva a mão ao rosto agora o Léo Pereira, o árbitro de novo mandando levantar. Vai levantando ali o lateral direito do Tombense, mas que jogo picotado, hein, Cabela? Muito, né, Carlão? Demais a conta, né? E favorece o Tombense, né? A gente já percebe que os jogadores da Ponte estão ficando irritados, fazendo faltas. E aí a cada falta é 1 minuto até levantar, a torcida vai ficando irritada. Por isso a Ponte tem que tentar chegar, né? Não finalizou uma vez até agora, viu, Cabela? Então tem que chegar pelos lados, com velocidade, pelo meio tá bem congestionado. Vamos ver agora com o Maguinho, olha lá. Vem Maguinho carregando a bola, ataca no Jean Dias ali pela meia direita, encontra o Gé aberto lá, reta na tela do campo, devolve do Jean Dias. Bico da grande área, o Mila chega para fazer ali a proteção, o Mila rouba a bola, fica com ela, sai jogando, Tombense lá pela esquerda com o Kaique, despacha para o campo de ataque, o último homem é o Emerson. Faz o domínio, coloca no gramado, Lucas Cândido, Emerson mais uma vez, o Arthur tá pela esquerda. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo do jogo e a 11ª rodada da Série C do Brasileirão. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Tombense. 0 também pra equipe do Tombense. Fala, Júlio. Central da bola. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Operário e Chapecoense vão jogando. Partida no intervalo, Fantasma vai vencendo 1-0, gol de Vinícius Mingotti. Às 9 da noite, tem América Mineiro contra Atlético no Independência. Futebol Globo CBN. O Elvis reclamou, o árbitro chamou a atenção do Elvis pela reclamação e a falta dada para a equipe do Tombense, Adriana. Foi falta, né? A bola lá no alto e aí na disputa de corpo, o Jean Dias fez mesmo a carga em cima do João Pedro, o jogador do Tombense, que não tem pressa e vai ficando bom para a equipe lá de Tombos. Passamos de 21 minutos, hein? Passamos de 21. Falta cobrada, lançamento foi feito. Diogo Silva vai ficando com ela para fazer o domínio. Ali no meio da área, faz o domínio, já sai jogando com o Arthur. Tem pressa, Macaca. Mas como disse o Carlão, não teve uma finalização ainda, né? Não teve nenhuma finalização. Duas jogadas com o Gé, né? A primeira aquela finalização bizarra e a outra pelo lado esquerdo, mas não houve... aquele chute bizarro. Não foi finalização de lá, não. E não houve a finalização da jogada, né? O término da jogada. E a Ponte vai ficando sem repertório, né? Um time fácil de marcar, porque você congestiona o meio campo, consegue neutralizar as jogadas pelas laterais. O que está acontecendo? O Elvis muito bem vigiado ali, Everton Brito também não consegue criar uma jogada sem a ultrapassagem do Arthur, e a mesma coisa se aplica ao lado direito com o Maguinho, e o Tombense vai fazendo o jogo que agrada, né? Olha a Macaca, rouba a bola, toca na frente, chega por ali, o Dudu penetrava a área por baixo, literalmente o Dudu pisou na bola. Aí o sentado, perde o lance, recupera o Tombense, sai, vem pro campo de ataque no meio do caminho, chega ali brigando por ela era o Wanderson. E aí ele faz o lançamento. Por um acaso esse lançamento foi para você, Adriana Almeida? Não, eu estou do outro lado. Foi para ninguém, absolutamente ninguém. Difícil, né? E outra, né, Cabelo? Quando tem a possibilidade, que nem agora, o Arthur ficou sozinho ali, né? E aí o passe não sai com qualidade, né?
Então tem que caprichar. Quando tem oportunidade, quando consegue encontrar um buraco na defesa, o passe tem que sair com qualidade, tem que sair na perfeição para o outro jogador ter a clara evidência para criar a jogada. Isso não está acontecendo. Hoje em dia a gente fala tanto em cursos online, curso assim, venda de curso, né? É uma mina de ouro, na verdade. Né? Sim. O Elvis não consegue fazer um curso de passe pra essa galera, não, hein? E como sair da marcação também, né? Também, né? Pois é. Olha o Jean Dias, faz a finta, toca na hora do lado ali com o Elvis. Recebeu perto da direita, botou do lado, Lucas Cândido aceitou perto da canhota, preparou, bateu, pega o goleiro! Matheus! No meio do gol, faz a defesa e bota a ordem na casa do Tombense, Adriano Almeida. Foram necessários 23 minutos para que a Ponte acertasse o gol do Tombense. Foi fraco, mas pelo menos um primeiro, numa roubada de bola bonita no meio-campo. A Ponte vai tentando guerrear. Bola foi tocada ali do lado, sobra de bola com o Maguinho. Já faz o domínio, a Ponte recupera a bola, vem pro campo de ataque do Dudu. Tenta o passe de primeiro do Dudu. Elvis sabe, você não tá aprendendo ainda. Tocou errado, perdeu a bola, sobra com o Rafael Silva. Recebe a carga ali no círculo central do gramado. É falta que favorece a equipe do Tombense no meio-campo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Passamos de 24 minutos deste primeiro tempo, já passamos da metade da primeira etapa, tá 0-0. Bola tocada com o Jansson, volta a bola lá com o Matheus, o goleirão, na perna da canhota, rola a bola com o Mila, aperta a marcação a equipe da Ponte, o Mila faz a abertura pela direita com o Jansson, domina, recua, Matheus com ela, o Elvis vai lá pra cima do goleiro da equipe do Tombense, faz a pressão, rola a bola aqui pelo lado direito, Jansson despacha pro campo de ataque pra ninguém. E o árbitro pegou uma falta do Emerson pra cima do Rafael Silva, e o Emerson fala que quem tava segurando a camisa dele era o Rafael Silva, mas a falta é do Tombense, Adriana. Cabela, eu acho que ali dava os dois lados, foi um agarra-agarra, e é até difícil pro árbitro saber quem começou a falta, e aí na hora que o árbitro olhou, o Rafael Silva é quem estava sofrendo a pressão do jogador pontepretano, e aí falta para Tombense. Mas o Bandeira estava muito bem posicionado para ver o lance, viu, Adriano Almeida? O senhor Leandro dos Santos Ruberdo. Mas deixou pro árbitro resolver o problema. Toque de 25 minutos deste primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo, bola recuada lá com o Matheus, na perna direita faz o lançamento, lá do outro lado que chega o Kaique, toca de joelho na bola, ela sobra com o Dudu, ajeita na perna canhota, adiantou demais a bola, conseguiu fazer ali a proteção para ficar com ela, rola a bola de um lado, breca, olha, busca do outro, fez o passe lá pro Wanderson, começa de novo a equipe da Macaca no sistema defensivo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 25:30. Primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Ponte. Tombense. 0 pro Tombense. Júlio. Central da bola. Primeiro tempo em andamento, o Botafogo da Paraíba vai empatando com o São Bernardo 0-0. Ontem tivemos o empate do Guarani contra o Londrina, placar de 1-1. Futebol Globo CBN. Ai, Dudu, meu Deus do céu. O Dudu deu carrinho ali pra cima do jogador da equipe do Tombense. O árbitro anotou falta, não deu cartão, só ficou na conversa, mas olha a Adriana Almeida, hein? Meu Deus. Podia ter sobrado um cartão pro Dudu, sim. E agora o Mila mostra ali o tornozelo esquerdo pro árbitro para tentar convencê-lo da intensidade do choque, mas o árbitro não, apenas a falta anotada. Carlão, ficou barato pro Dudu essa, hein? Ele tem que tomar cuidado, né? Ele deu uma escorregada, eu acho que o árbitro não deu o cartão em virtude desse escorregão. Mas tem que tomar cuidado, às vezes é muito afoito no lance, acaba acertando o cara e já fica pendurado, ainda mais o Dudu, né? Não pode correr risco, Dudu. Everton Brito fica com a bola, sobra ali pelo meio, já toca do lado com o Dudu, rola de primeira, Jean Dias recebe, domina, meia direita com ela, devolve Dudu, carrega lá pelo lado direito, ele vai botando a Ponte Preta lá no campo de ataque, chega a marcação do Mila, tenta o toque de primeira, passe errado, recupera o Tombense com Mila, vem carregando pro campo de ataque, chega marcação do Everton Brito para dar um bico na bola, joga pra fora, é Manuel que favorece o Tombense lá pela esquerda, 27 passados este primeiro tempo, tá 0-0, o placar do jogo, bola recuada lá com o Matheus, para começar tudo de novo a equipe do Tombense, que vai fazendo o jogo que veio para fazer aqui no Moisés Lucas. Opa! Mão. Foi com a mão ali. Toca, ele ajeitou a bola com o braço ali. Perde a bola, recupera Gé para a equipe da Macaca, faz a finta, puxa pelo meio, devolve lá pela esquerda o Arthur. Ah, não, Arthur.
Subiu a bandeira, impedimento anotado, mas o Arthur chutou mais grama do que qualquer outra coisa ali, Adriana. Eu acho que ele já tinha percebido que estava na frente. Não é possível uma finalização tão ruim como essa. E agora a torcida também já começa a pegar no pé do árbitro. Daqui de cima deu pra ver que o cara ajeitou com o braço. Lá do gramado ninguém conseguiu ver. O senhor o Leandro dos Santos aqui, o auxiliar número 1 aqui, eu vou falar pra você, ele veio passear em Campinas, viu, Carlão? Dois lances na frente dele. Enquanto a outra auxiliar está marcando todos os impedimentos possíveis. A dona Antônia tá trabalhando pra caramba lá, dona Antônia. O seu Leandro aqui desse lado aqui, ó. Meu Deus do céu, hein? 28 minutos é o primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo, sobe de cabeça o Arthur, escola, sobra com o Everton Brito, volta no Arthur, tenta a finta, foi tocado, recebe falta, é falta que favorece a equipe da Macaca aqui pela esquerda, o Arthur ficou caído ali, Adriana. Mas já vai se levantando o lateral esquerdo Ponte Pretano depois da falta. A Ponte se prepara para a cobrança e ninguém balança as redes ainda aqui no Majestoso. Houve um choque ali na boca do Arthur ali na queda. E ele bota a mão ali para ver se não tá sangrando ou algo parecido ali. Tá tudo bem com ele. O próprio Arthur faz a cobrança na bola recuada lá com o Diogo Silva. Começa de novo a equipe da Macaca. Emerson vem buscar o jogo na saída Ponte Pretana. 28:50. Tá 0-0 o placar do jogo. E aí a torcedor, Carlão, lembra dos outros jogos que aconteceram, os 2 últimos jogos aqui, e tá praticamente com a mesma cara daqueles jogos lá. E aí fica todo mundo preocupado. O panorama é o mesmo, né? Dos últimos fracassos da Ponte em Campinas. A Ponte não consegue criar, com muitas dificuldades. Né? O lado direito não funciona, com o Maguinho e com o Jean. O lado esquerdo também, com o Arthur e com o Everton Brito. E o Tombense vai levando o jogo, né? De repente encaixa aí um contragolpe, aí aquela famosa bola vadia, aí já viu, né? Aí lá pela esquerda, quem chegava por ali era o Kaique, chega a marcação pra cima do Wanderson pra fazer o corte do bico na bola, ela sobra ali pelo meio do caminho com o Rickson. Domina, protege a bola, o Jeff vai pra cima, faz a roubada, o árbitro para o jogo, o torcedor vai à loucura, hein? O árbitro para o jogo, anota a falta em cima do Rickson. O Rickson reclama lá com a Antônia, auxiliar número 2, a falta tá já cobrada inclusive. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Tombense, trabalhando lá pela esquerda, Jefferson Renan para fazer o domínio. Ele busca o espaço, a bota pro Mila devolve aqui pela direita, lançamento foi feito pro Léo Pereira. Recebe, domina, coloca no gramado, o Arthur encosta na cobertura, devolve a bola ali pela intermediária. Dominou, girou, botou do lado, mais uma vez o Léo Pereira toca na bola, Mila recebe, domina, faz a finta, busca alguém, a pressão da Ponte Pretana para cima para fazer o corte, a bola brigada, a espirrada sobra com o Jansson, devolve no Mila, adianta demais a bola, o Elvis faz o corte, fica com ela, Dudu tocou na frente, a bola é boa, vem Jean Dias, breca, finta bonita, escapou bem do lance, carregou ali pela meia, ajeitou na perna canhota, preparou a batida, prefere o passe, lado esquerdo, mais uma vez ali com o Elvis, ele preparou, cruzamento na área, sobe de cabeça lá dentro, Roger Carvalho, ela sobra com o Rafael Silva para sair jogando pro Tombense, já bota a bola ali do lado com o João Pedro, devolve aqui pelo lado direito, mais uma vez o Léo Pereira, faz o domínio, breca a marcação do Everton Brito para cima, a Ponte tenta apertar a marcação na saída de bola do Tombense, a bola recuada ali com o Jansson, devolve no Mila que recua lá com o Matheus, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 31 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Tombense. 0 pro Tombense, Júlio. Central da bola. Bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário vai batendo a Chapecoense, placar de 1-0, gol de Vinícius Mingotti. Daqui a pouco, 9 da noite, tem América Mineiro contra Atlético. Opa! Deixa comigo mais uma vez a bola recuada lá com o Matheus. O Leirão chega ali perto da direita, despacha pro campo de ataque, lançamento aqui pela ponta direita pro Léo Pereira. Muito forte, bola pra fora, só arremesso manual pra Ponte. Ali o Arthur pra fazer a cobrança. Tem o Emerson lá na linha de fundo, tem o Brito aqui pela esquerda e a gente vê, Carlão, todas as vezes que a Ponte, se a Ponte perde a bola, o Brito e o Jean Dias estão fechando pelo meio, para dar cobertura ali no meio. Sim, até para evitar, né, o contragolpe, as jogadas laterais, né, o Everton Brito, ele é um cara muito trabalhador aqui pelo lado esquerdo. E o Jean também ali na direita, mas ofensivamente não estão funcionando, né, Cabelo? Também os laterais, né, que com dificuldades de ultrapassagem. Estão pensando muito na marcação, esquecendo. Então, também, a marcação tá bem encaixada do Tombense, né? A Ponte, ela fica com a bola, mas ela não cria. A única jogada que a Ponte fez foi num chute do Lucas Cândido.
O resto não teve uma jogada, né? Eu já disse, os dois lances, né? Aquele lance bizonho do Gé e a outra jogada que o Gé também, que proporcionou no lançamento do Dudu, o Gé pelo lado esquerdo, mas não chegou ninguém para finalizar. Ou seja, muito pouco, né? Para uma equipe que precisa vencer em casa, precisa dar uma resposta positiva e até agora não conseguiu. Tem Macaca pro campo de ataque, lançamento pra grande área, sobe de cabeça Roger Carvalho, faz o corte, joga a bola pra fora, arremessa manual pra Macaca, Dudu chega na cobrança, tem pressa, Wanderson recebe, domina e recua. Com o Diogo Silva, o torcedor não gosta dessas bolas, recota lá no ataque, recua aqui pro goleiro pra começar tudo de novo a equipe da Ponte. Vamos chegando a 33 minutos, lançamento feito por baixo. Rasteiro, a zaga do Tombense corta, a bola volta com o Emerson. Percebe, o Tombense não vem nem para marcar. E fica compactado a marcação. Ele fica aqui no sistema defensivo, deixando a bola com a Ponte, mas a bola fica com a Ponte, mas não acontece nada, né? Porque ela não passa nos pés do Elvis, não passa nos pés do Jean Dias, por exemplo, porque aí são jogadores capazes de proporcionar algum lance de perigo. Lucas Cândido fica com a sobra de bola, ele carrega, faz a finta, deu um tapa na bola pro Everton Brito aqui pela esquerda, a bola chegou na linha de fundo, Lucas Cândido tocou mais atrás a sobra de bola, Everton Brito protegeu, dominou, rolou mais atrás o Elvis, faz o domínio na meia lua da grande área, botou na ponta direita, Zé, cruzamento feito, bateu na zaga! Bate na zaga, sobra ali com o goleiro Matheus, que bota a ordem na casa, bem à sua frente aí, Adriano Almeida. Jogada bem organizada agora, o Elvis serviu bem o Gé pelo lado direito, numa tentativa de primeira, e aí a bola bateu no Kaique, amorteceu pro goleiro pegar, depois o Elvis até reclamou com bandeira, alguma marcação, mas nada, mas a Ponte consegue crescer no ataque agora. Só tem que chutar para gol, tá faltando chutar para gol. A primeira jogada com um pouco mais de inteligência, né, com um pouco mais de sobriedade que a Ponte teve, com essa diagonal interessante que o Lucas Cândido fez, então de repente os volantes podem aparecer como elemento surpresa, né? Seja o Dudu fazendo uma diagonal, seja o Lucas Cândido, tem um bom chute também, foi assim que a Ponte venceu lá em Maringá. Então se tá difícil entrar nessa defesa muito bem encaixada do Tombense, tenta de uma maneira, o volante como elemento surpresa, o arremate de longa distância, coisa que não tem acontecido. Eu acho que o Bandeira aqui, o Leandro dos Santos, deve estar com frio danado, viu, lá embaixo. Tá ventando muito aí, Adriano Almeida? Não tanto, não. Ele deve estar com frio porque ele não consegue se movimentar. Aconteceu um lance agora, o Elvis foi puxado pela camisa, a camisa dele chegou a esticar. Talvez onde o árbitro estivesse não deu pra ver, mas o Bandeira dava pra ver o lance ali com clareza. Ô, seu Leandro, tá difícil assim, hein? Toca a bola aqui do Tombense ali no sistema defensivo, 34-50, Jansson faz o passe pela direita, Léo Pereira recebe, domina, coloca no gramado, vem pro campo de ataque, lançamento foi feito, escapou do Arthur, mas com falta, Rafael Silva cometeu a falta em cima do Arthur, a falta, e quem deu foi o árbitro, o auxiliar mais uma vez ficou olhando, foi na barba dele ali, só ficou olhando, Lucas Cândido toca na bola, vem pro campo de ataque, mais uma vez o Dudu foi atropelado, é falta do Mila pra cima do... Ele deu... Inverteu. Ele inverteu. Porque o Dudu cai e segura a bola. Porque o Dudu fizeram alavanca em cima do Dudu ali, o tal do Milan. Toca a bola mais uma vez, então Benche, lá pelo lado esquerdo com o Kaique. Rola a bola lá, renta a lateral do campo com o Jefferson. Faz o domínio, rola a bola do lado, devolve com o João Pedro. Domina mais uma vez, bola recuada para começar com o Kaique. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 35 minutos deste primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. O placar tá assim, ó. Ponte Preta 0. Tombense também 0, Júlio. Central da Bola. Pois é, e amanhã tem Copa do Mundo de Clubes aqui na CBN às 4h, Fluminense e Chelsea representando o Brasil, Flusão, e na quarta-feira o segundo finalista sendo decidido, duelo europeu, PSG contra Real Madrid. Olha a macaca do campo de ataque. Fez a finta, mas patinou, caiu. Recuperou o macaco. O Elvis fora da área. Faz a abertura lá pela direita. Jean Dias carregou linha de fundo. Cruzamento veio pelo meio. No bate-rebate. Chega a zaga. Pra fazer o quarto. Não conseguiu ninguém fazer o toque pro dentro do gol, Adriana. Como erra esse ataque Ponte Pretano. Agora o Jean Dias caiu pela direita. Ele cruzou. Tinha o Elvis, o Gé e o Everton Brito dentro da área e ninguém conseguiu finalizar essa bola. Carlão do céu. Tá chegando, pelo menos tá chegando, mas a bola fica ali pererecando, né? Não tem um pezinho ali pra colocar na rede, né? O Gé às vezes aqui também mal posicionado, né? Muito pelo lado esquerdo, precisa centralizar um pouquinho mais. A bola tava ali naquela região do camisa 9 Ponte Pretano, mas
não teve, não houve a finalização, o Tombense escapou, mas a Ponte já está criando, o Elvis participando mais, Jean Dias já chegando pelo lado, interessante esses últimos minutos da Macaca. E o Alberto Valentim bota a galera para aquecer ali, já bota a galera para aquecer, não é? E o Tombense, o que o Tombense faz de ser é uma enormidade, hein? E a Ponte está caindo nessa pilha, né, Cabelo? Exatamente. 37 minutos e 20 deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, trabalha por ali, mais uma vez o Jefferson Renan rola a bola do lado, quem vem por ali é o Rickson, devolve lá do lado esquerdo com o Kaique, domina, perto da canhota, ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, é o João Pedro por ali, é ele mesmo quem recebe, encara a marcação do Maguinho, ele volta ali pelo meio, rola a bola do lado, deixa curtinho com o Kaique, mais uma vez, trabalha o lançamento, vem bola pro campo de ataque, ele trabalhou! Senhor Leandro dos Santos Roberto conseguiu levantar o instrumento e anotar impedimento no ataque do Tombense, Adriana. Do camisa 10, Rafael Silva, que estava lá na frente. Pelo menos uma, seu Bandeira. Olha, mas se ele não marca essa também, eu vou falar pra você, o cara tava uns 3 metros na frente, mais ou menos, viu? Se ele não marca essa, vou falar pra você. 38 minutos é o primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. O Emerson recebe ali à frente da grande área, faz o domínio, já faz o passe lá pela direita com o Wanderson. O outro zagueirão da Ponte já vem carregando a bola pro campo de ataque, tem marcação próxima ele do Rafael Silva. Toca do Lucas Cândido, gira o corpo, encontra o Dudu. Lado esquerdo, Dudu já faz o domínio, perna canhota, encontrou o Arthur livre de marcação ali pela intermediária, bota a bola com o Elvis, fez a tabela rapidinho aqui pela esquerda com o Everton Brito, de primeira fez o passe, carregou ali de fundo o Everton Brito, cruzamento rasteiro para trás, não tem ninguém da Ponte. Chega a zaga para fazer o quarto, ela sobra com o Wanderson, domina o zagueiro, já deu um tapa ali pro Jean Dias, que encontra aberto lá pela direita o Gé, chegou por ali para fazer o domínio, protegeu, girou de um lado, de outro, marcação vai para cima dele. Agora, Carlão, a gente tem percebido que a Ponte Preta tá buscando ali de fundo, cruzando para trás. Foram vários lances como esse, mas tá ensaiado, pelo jeito é ensaiado, mas tá faltando área, né? Eu não tô entendendo o posicionamento do Gé agora, muito pelo lado direito. O Gé precisa ficar ali, ó, na zona do agrião, ali, ó, perto da linha de pênalti, que a bola vai chegar para ele, como chegou em 2 oportunidades, mas ele não estava lá. E mais uma vez a equipe da Macaca no campo de ataque, bola para fora, saiu com a bola e tudo, Jean Dias, só tiro de meta que favorece a equipe do Tombense, e a bola vem ali entre a linha da pequena área e a marca penal. Normalmente todos os lances da ponta a bola vai por ali e não tem ninguém ali. É o lugar do Gé. E se não for o Gé, pelo menos um volante ou meia chegar para fazer a finalização, que nem esse último lance aqui, foi característico, o Gé pelo lado direito. E o lance comendo solto aqui dentro da área, o que o Gé estava fazendo lá? Pois é. Né? Então precisa o Gé estar como centroavante para ele arrematar em gol. E tá chegando a Ponte. Apesar de não ter finalizado a jogada, mas já chegou em 2, 3 oportunidades. Everton Brito fez o domínio, escapa da marcação, vem carregando a bola ali pelo intermediário. Já caiu de novo, hein? Bola espirrada, sobrou com o Elvis, bateu de fora pra fora no gol! Agora eu acho que o Elvis perdeu a paciência, viu, Adriano Almeida? Mas fazia tanto tempo que a Ponte não chutava, e mesmo esse chute 1 metro para cima do travessão, e toda geral aplaudiu, porque tá faltando isso. Chute pro gol. E o Gé caiu de novo, né? Acho que foi a 3ª vez que o Gé cai sozinho. Escorregou 2 vezes, agora capotou ali, foi se posicionar para receber a bola, acabou caindo. Meu Deus do céu. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli, Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Tombense também 0, Júlio. Central da bola. Ninguém mexeu no placar também no outro jogo da noite. Na Série C, o Botafogo da Paraíba vai empatando com o São Bernardo 0-0. Pela Série B, Vinícius Mingotti marcou por enquanto o único gol da partida. Segundo tempo para Operário 1, Chapecoense 0. Futebol Globo CBN. Bola para fora, arremesso manual que favorece o Tombense aqui pela direita. Já passamos de 41 minutos desse primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. O Alberto Valentim tá pé da vida com a demora da reposição de bola da equipe do Tombense. Ele tá falando a todo instante ali com o quarto árbitro, que é o seu Leonardo Abreu Lima, para ver se agiliza um bocadinho mais aí, porque a enrolação é grande, né? Vamos ver quanto vai dar de acréscimos o árbitro da partida, o senhor Daniel Alejandro. Arremesso manual cobrado, sobe Arthur de cabeça para fazer o quarto, ela sobra com o Everton Brito, ele domina, coloca no gramado, escapa da marcação, faz a finta, puxa de um lado, carrega do outro, vem marcação para cima dele, a bola vai para fora, o arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca. Deu a falta, né? Ele deu a falta e a falta para Ponte, viu, Adriana? Falta pelo lado esquerdo, o Arthur tá prontinho já para cobrar.
Cobra a bola do lado com o Lucas Cândido. Mais atrás tem o Emerson e lá atrás tem o Wanderson. Ele que recebe. Wanderson para ficar com ela dominada ali pertinho do círculo central do campo. Rola a bola do lado esquerdo com o Emerson. Recebe perto da direita. Bota no ataque. Lançamento. O Arthur recebeu. Fintou bonito. Escapou da marcação. Ajeitou na perna da canhota. Devolveu com o Everton Brito. A marcação foi para cima dele. Aí ele joga lá na linha de fundo pro Arthur, mas nem que o Arthur tivesse uma turbina supersônica ele chegaria nessa bola, viu, Adriana? Não entendi nada, mas nem se o Arthur tivesse em início de carreira lá no sub-15 ele não chegaria nessa bola. Vai jogando mais uma vez o Tombense. Toca a bola lá pela esquerda, tem a pressão da Macaca na saída de bola do Tombense. O Dudu chega pra cima da marcação do João Pedro. João Pedro toca na bola, sobra com o Wanderson. Wanderson já faz a ligação, mantém a ponta ali com o Jean Dias, tenta a devolução na área pra ninguém. Tinha o Elvis do lado dele, o Elvis tá ali falando, tava aqui, ó, eu tô aqui, ó, aqui eu tô, ó. E aí, coitado do Elvis, não. Tem hora que dá dó do Elvis. É difícil fazer o simples, né, cara? É difícil fazer o simples. Olha os homens aí. Vem mais uma vez o Mila carregando a equipe do Tombense no campo de ataque. Faz a abertura pela direita. Chega por baixo o Arthur. Escapou bem o Jefferson Renan. Foi na linha de fundo. Carregou. Cruzamento feito pra fora do gol. O Zé Eduardo perdeu ali a 1 metro da linha do gol. A bola subiu, foi pra fora. Adriana Almeida. Foi a melhor chance do jogo. E ela saiu do Tombense, né? Jogada pelo lado direito, depois o cruzamento. O Jefferson escorou essa bola dentro da pequena área. Pra sorte da Ponte, essa bola subiu, passou por cima do travessão, mas foi a melhor oportunidade do jogo em favor do Tombense. Carlão do céu. O tal do Zé Eduardo perdeu o gol do ano ali. E no contragolpe, né? A Ponte vulnerável, é o risco que se corre, né? Às vezes a Ponte vai afoita lá e esquece de organizar o sistema defensivo, porque essa é a jogada do Tombense, né? Vai esperar a famosa uma bola, vai jogar no erro da Ponte e a Ponte, não é que a Ponte errou do posicionamento, né? Porque ela ficou escancarada, o Dudu veio dar o bote aqui porque o Arthur ficou, deu o bote mal feito, perdeu a bola, né? Foi envolvido pelo drible do jogador do Tombense, no cruzamento era só soprar, né, Cabelo? Não sei, os deuses do Moisés Lucarelli tiraram essa bola. Essa foi, porque olha, eu respirei aqui para os iriguidões. De vez em quando eles trabalham, né? Aliás, tem trabalhado muito ultimamente, viu? Meu Deus do céu, principalmente aqui no Moisés Lucarelli. Não deu para entender como essa bola não entrou, né? Pois é. Não deu para entender. 44, Elvis toca na bola, Everton Brito recebe no peito, escapa da marcação, puxa pela meia, o Mila vem na dividida, bola espirrada, sobra lá na área, sai Matheus. Faz a defesa e bota a ordem na casa do Tombense. Ali pelo meio, o Everton Brito ficou pedindo uma falta. A bola acabou sobrando lá com o Matheus. Já sai jogando pela direita com o Léo Pereira. Já faz o domínio, saiu todo torto, mancando pra caramba. Já tá correndo ali o camisa número 2 do Tombense. Dá uma pedalada, puxa de um lado, busca do outro, cai no gramado, o árbitro para e pega a falta. É falta em cima do Léo Pereira, é falta que favorece a equipe do Tombense. O árbitro encara o Elvis bota a bola embaixo do sovaco ali, fica olhando pro árbitro. Olha lá, tá falando com o árbitro tá bravo com ele ali, viu, Adriana? O Elvis gosta também de apitar o jogo, mas o Tombense é quem tá com a posse de bola agora. Passamos de 45, vamos a 48 nesse primeiro tempo. Sobra de bola com o João Pedro lá pela esquerda. Ele carrega a bola pela intermediária. O Mila faz a tabelinha, recebe o João Pedro de novo. Ele domina a bola. O Dudu chega na roubada de bola bonita. Roubada do Dudu. Toca no Elvis, devolve pela esquerda. Everton Brito faz o domínio. Tenta o toque na bola. A bola subiu, desceu. Elvis de cabeça, fez o passe. O jogo tá parado, é falta. E o Elvis vai. Olha, o Elvis encarou o árbitro ali, rapaz. Meu Deus do céu. Ali, nariz com nariz ali, os dois ali, parecia que iam pesar pra luta do MMA, viu, Adriana Almeida? E o Elvis e o árbitro têm uma estatura muito parecida. A gente sabe que o Elvis não é muito alto e o árbitro também. Então eles ficaram ali tete a tete, cara a cara, discutindo. O Elvis deu uma bronca no árbitro agora e o árbitro meio que aceitou, viu? E o Elvis olha aqui pro Roberto Valentim, dá a impressão que ele tá falando assim pro Roberto, o cara não marca nada, Carlão, hein? E vai picando o jogo, né? É um estilo de arbitragem chato, né? E acaba irritando, principalmente o time que quer o jogo, né? No caso, a Ponte, mesmo não atuando bem tecnicamente, mas a Ponte está interessada na partida e o Tombense quer picar, né? Trabalha a Ponte na saída de bola, sobra com o Lucas Cândido. Faz o domínio na perna da canhota, devolve atrás ali com o Arthur. Faz o domínio, busca alguém pro pasto, ninguém chega ali, ele vai carregando a bola, deu um tapa dela pro Wanderson. Vamos chegando a 47 minutos, 48, o árbitro diz que vai dar até 48. Trabalha a Ponte na saída mais uma vez, é lá pela direita com o Maguinho. Recebe, domina, marcação encosta, ele bota no campo de ataque lá pro Gé, lá na direita.
Mas o domínio já é do lado. Jean Dias recebeu. Dominou, buscou alguém, é o Elvis. Mais uma vez o Jean Dias. Tenta o toque na frente, a bola foi pra fora, arremesso é manual. E vai dar cartão pro Elvis agora. Vai dar cartão pro Elvis. É isso, Adriana? Cartão amarelo pro camisa 10 da Ponte, que balançou os dedos falando que não. Mas o árbitro entendeu que ele fez a falta, ao contrário do que o Elvis queria, que era um lateral, porque o jogador do Tombense foi caindo e saindo com a bola. Eu achei que o Elvis realmente fez esse calço e acho que pela sequência de reclamações aí valeu o amarelo. Posso falar? Ele tentou testar o árbitro. Vamos ver quem tá mandando o jogo. Mas eu acho que a Adriana leu meus pensamentos. Foi uma falta que não era para cartão, mas eu acho que até por este embate entre Elvis e a arbitragem, o árbitro pensou: eu não vou deixar esse 10 tomar conta do jogo não, então vou dar no amarelinho, porque a falta existiu realmente, mas foi uma falta normal de jogo, não havia necessidade do cartão, mas pelo conjunto da obra, né? E agora o Elvis tem que ficar pianinho no jogo, né? Até amarelo. Fica quietinho ali. 48, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Tombense. Também 0 pra equipe do Tombense. Opa! Vem chegando o Júlio Nascimento e o central da bola. Central da bola. Apresentação: Júlio Nascimento. Fim do primeiro tempo, mais um jogo no Majestoso em que a Ponte não consegue marcar, que a torcida começa a ficar impaciente e os jogadores, né, Adriano Almeida, cercando o árbitro também com uma certa impaciência nesse primeiro tempo, Adri. Sim, 3 ou 4 pontepretanos, mas o Elvis, né, que foi o pivô desse finalzinho, é o primeiro a descer, passou aqui pela minha frente, na saída do gramado balançou muito a cabeça em sinal de inconformismo. Mas fato é que a Ponte Preta vai de novo sofrendo em casa para conseguir arrancar sorrisos do torcedor. Por enquanto ainda não arrancou não, viu, Júlio? 0-0 bem morno, bem frio, igual a temperatura que vai caindo aqui no Majestoso. É por aí mesmo, Carlão, um jogo muito morno até aqui. Não gostei da Ponte não, a Ponte não conseguiu envolver o Tombense jogando atrás da linha da bola e dando certo, a Ponte sem tanta criatividade, o Elvis muito nervoso. Pelas laterais também a Ponte não teve muito sucesso, a não ser nos arremates com o Elvis e com o Lucas Cândido, as duas únicas jogadas, né? E sem lucidez, né? O chute vem em virtude da dificuldade da Ponte em penetrar. Então realmente um jogo muito complicado, um jogo que se encaixa com a ideia do Tombense, né? De levar pelo menos um pontinho lá pra Tombos. O Alberto vai ter que corrigir muita coisa, conversar com essa rapaziada, de repente até mudar pra Ponte voltar melhor na segunda etapa. O Elvis falou na televisão, né? Assim, o Elvis não, o Gé. Aliás, o Gé já é difícil às vezes entender o que o Gé fala. E mascando chiclete, cansado, foi mais difícil ainda, mas reclamando um pouco da arbitragem e falando sobre esse último toque, né? Falta qualidade aí no último passe, na última finalização da Ponte. O próprio Gé várias vezes, aí o Carlão e o Cabila citaram essa dificuldade. Aquele primeiro lance do jogo já deixou a torcida assim, com aquele sentimento de hoje vai ser difícil, Gé. Mas tem todo o segundo tempo pela frente até pra Ponte mudar esse panorama. Daqui a pouco a gente volta com o Carlão. Vou registrar daqui a pouco também todas as mensagens, dar um panorama aqui sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Intervalo no Majestoso. Ponte Preta 0, Tombense também 0. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta. Tombense. Futebol Globo CBN. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. A resenha esportiva acontece no Arena CBN.
De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Tombense, Central da Bola. 8h23, aqui estamos com Central da Bola, intervalo do Moisés Lucarelli, a Ponte Preta vai empatando com o Tombense 0-0. Ô Macaca, vamos mexer nisso aí. Mais um empate sem gols dentro de casa, por enquanto a Ponte vai colecionando o quarto jogo sem vitória dentro do Moisés Lucarelli, né? Perdeu pro Brusque, pro Ipiranga, empatou com o ABC, agora vai empatando sem gols também contra a equipe do Tombense, mas tem todo o segundo tempo para mudar esse panorama. Daqui a pouco a gente volta, inclusive com o Carlão, para comentar e analisar, projetar o segundo tempo do duelo da Ponte Preta contra o Tombense. Até aqui, nada de gols. Antes das mensagens também dos nossos ouvintes, só retomando para você a situação da Série C nessa 11ª rodada aqui no Central da Bola. Temos mais um jogo em andamento. O Botafogo vai empatando com o São Bernardo 0-0, jogo no Almeidão, na Paraíba. Jogos encerrados: Náutico e Floresta 0-0. O Ituano venceu o Retrô 2-0, partida do Novelli Júnior. Confiança e ABC empataram 1-1. Caxias venceu o CSA, placar de 3-2. Anápolis 1, Itabaiana 0. Guarani e Londrina empataram 1-1. Ipiranga e Maringá 0-0. E o Figueirense venceu o Brusque 2-0. Com esses os resultados, inclusive com os jogos parciais dessa segunda-feira, a tabela está assim, ó: Caxias 24 é o líder, Ponte vice-líder com 21 até aqui, Ipiranga e Londrina com 20, Náutico, CSA, Ituano e São Bernardo com 16, Floresta 16, Guarani 15, Brusque 15, Maringá 14, Figueirense 13, Tombense chegando a 12, ABC e Itabaiana com 11 e 10 respectivamente, e no Z4, Botafogo 10, Anápolis 10, Confiança 9, Retrô com 8 pontos. Essa é a situação da Série C. Tá rolando uma premiação aí, tô vendo uma garotada correndo no Moisés Lucarelli. Não sei se parece ser bom, pelo tamanho da garotada, um sub-10, sub-12. Tá todo mundo lá se divertindo, mostrando taça pra torcida. Que legal, um momento bacana aí das categorias de base, essa integração, né? Pra garotada é sempre muito importante, afinal de contas, a criançada é o futuro do futebol e do mundo. Participações aqui no nosso WhatsApp, hein? 991869070, 991869070, galera participando. Antônio do Jardim Boa Esperança, primeiro tempo de pra trás, pro lado, chutão pra frente, zero criatividade, padrão de jogo retranqueiro, única finalização em um chute sem direção do Elvis. Só não tomou gol por ruindade do atacante do Tombense na pequena área. Nós não merecemos Alberto Valentim. Com ele não sobe. É a mensagem aqui do nosso ouvinte. Boa noite, o David de Jandira. Se os jogadores da Ponte estão em campo, já estão perdendo a paciência, imagina os torcedores. Vida dura, hein? O público melhorou porque eles estão cansados de ver jogo ruim na Copa do Mundo de Clubes. Manda aqui o Wilson, obrigado pela participação, meu velho. Boa noite, amigos da CBN. Ponte Preta melhor distribuída no campo. Temos um cérebro pensante, os alas precisam abrir e correr mais. Emerson até agora bem na zaga. Wanderson faz uma boa dupla, laterais bons, meio de campo só questiono o Lucas Cândido, prefiro o Léo Oliveira, mas vamos torcer ao ataque ideal Paulo Kikuchi na avaliação dele até o momento. Boa noite a todos, estamos juntos. Xeronal, Cristiano Salvione tá na área.
Quem também tá no campo é o Emerson Dias, direto da fonte, mas sempre ouvindo a CBN, mandou aqui a foto aqui no alambrado do Majestoso, se fazendo presente também o torcedor da Macaca. 8h27. Vamos com o comentário do jogo? Então vamos lá para a análise de Carlão de Freitas. O comentário do jogo. Pois não, Carlão, sua avaliação deste primeiro tempo e a sua projeção também para toda a segunda etapa, Carlão. Ok, Júlio, o retrato é o que o torcedor escreveu aí, o sentimento do torcedor foi o que aconteceu no primeiro tempo, né? O Ponte não apresentou um bom futebol, embora tenha tido volume, disposição, né? Esses fatores realmente ocorreram nos primeiros 45 minutos, mas jogadas bem armadas, jogadas claras, tabela, articulação, e isso não aconteceu. A Ponte foi envolvida pelo sistema defensivo do Tombense, criou em algumas situações, mas não finalizou. As duas jogadas em que houve a finalização da jogada foram nos chutes de Elvis e de Lucas Cândido e, na verdade, sem perigo, né? Quando a Ponte conseguiu chegar pelos lados, lado esquerdo, em algum momento, com o próprio Gé, né? Em algo incomum da característica dele, e nas jogadas pelo lado direito, não houve ali um cara para finalizar, né? Não houve a chegada de um meia, a chegada de um volante, ou do próprio Gé, né? Saindo um pouco da marcação para buscar esta finalização, isso não ocorreu. Aliás, estou estranhando o posicionamento do Gé, caindo muito pelos lados. É claro que quando a marcação tá forte, essa bola não chega, o atacante fica ansioso, ele quer a bola, ele quer uma situação para finalizar, para arrematar em gol, e o Gé não teve. Então, por isso, até entendo um pouco, né? Cai pela direita, cai pela esquerda para tentar receber, mas essa não é a do Gé. Eu acho que se o Gé ficar ali posicionado na área como um finalizador, como um autêntico camisa 9, essa possibilidade vai aparecer. Mas foi uma Ponte previsível nas jogadas, os volantes previsíveis na transição. O Elvis tentou, mas os atacantes também envolvidos na marcação, eles não conseguiram sair. O próprio Elvis também, tecnicamente, não faz lá uma grande partida, muito preocupado em reclamar e às vezes acaba esquecendo do jogo em si, do jogo da bola, né? E ele é o cara que precisa fazer com que esse time jogue. Não adianta ficar reclamando com a arbitragem. A arbitragem é ruim, é uma arbitragem chata, que vai irritando as equipes, o próprio Tombense também, porque é faltinha atrás de faltinha, permite ao Tombense fazer a famosa cera. O Tombense está na dele, né? O árbitro não pune, quando vai punir, pune o Elvis por uma jogada boba, né? E então isso vai irritando, mas a Ponte não pode cair na pilha, é o famoso jogo de paciência, às vezes até esquecer as vaias das arquibancadas. As vaias são normais porque a boa produção não está acontecendo, então às vezes o jogador tem que tampar os ouvidos ali, pensar no jogo exclusivamente para criar jogada, tentar envolver o Tombense, porque no primeiro tempo isso não aconteceu. A Ponte não chegou com perigo, muito pelo contrário, a chance clara de gol foi do Tombense num contragolpe. O Tombense está se defendendo e procurando essa bola apareceu. Eu acho que se fosse o Ciel que nós falávamos aí antes de começar o jogo, ele tinha colocado no barbante essa bola. Então a Ponte tem que tomar cuidado. Ela vai se abrir, a defesa vai ficar vulnerável, exposta, isso é natural de um time que precisa tomar a iniciativa do jogo, mas tem que ter a organização. Não pode permitir que o Tombense encontre essa bola, porque senão a próxima pode ser fatal. E claro, a Ponte assumir o jogo como assumiu, porém tecnicamente muito abaixo. Então vamos ver o que o Alberto vai tentar fazer, tirar um coelho da cartola aí, para furar esse bloqueio defensivo, para que a Ponte volte aí com uma outra postura para vencer esse jogo, porque é mais do que necessário. Muito bem, né? A Ponte precisa desse resultado até para seguir na cola da equipe do Caxias. Por enquanto, o Caxias tem 24 pontos, a Ponte com 21, deixando em 3 essa diferença aí na disputa pela liderança do campeonato. Só mandar um abraço aqui para o nosso parceiro Lucas de Souza, hoje no GE. Globo Campinas. Ele me alertou aqui que essa garotada aí que estava aí no gramado foi a garotada campeã do Sub-13. Fizeram o campeonato municipal de base, então o time Sub-13 da Ponte que foi campeão, por isso que essa garotada aí tava aí no Majestoso pra mostrar pra torcida, né? Fazer a festa da família. Essas ações são legais também, porque acaba aproximando também a torcida, levando mais famílias pro estádio, até pra parabenizar aí a garotada. Mais participações aqui pro nosso WhatsApp, antes de devolver pro Carlos Cabela no segundo tempo. Ainda acredito na vitória da Ponte 1-0, gol sofrido do Gé. Manda aqui o Dunga, participou mais cedo também hoje aqui da nossa transmissão. O Luiz tá perguntando aqui, cadê o Dudu? Será que quando o Dudu ficar calmo, ele não aparece? Um abraço pra vocês, boa transmissão. O Dudu tá calmo hoje, isso é um fato.
mas não tá aparecendo pro jogo, como disse o nosso ouvinte aqui. Sentiu isso também, Carlão? Sentiu o Dudu mais calmo, né? Mas ele precisa jogar, ele sabe que a Ponte precisa dele, né? Ele é um cara importante, é um cara da criação, um cara da transição, quase que toma um cartão ali, acho que o árbitro poderia até ter aplicado o amarelo, né? Então tem que tomar cuidado, mas às vezes é bom ter um Dudu mais ligado, porém com muita calma na hora do combate, né? Maravilha, agradecendo aqui o nosso ouvinte que mandou a mensagem, participando também. Vai ter Ziriguidum no segundo tempo, manda aqui o Thiago, o Francisco, Thiago Show, Moral dos Teclados. Manda aqui nosso ouvinte também, a participação dele. Ansioso pra amanhã, porque tecnicamente eu sei que o jogo de hoje vai ser pior. Amanhã tem Copa do Mundo, né? A gente tá fazendo Série C, aí o dia seguinte tem Copa do Mundo de Clubes, amanhã tem Fluminense e Chelsea, quarta-feira tem PSG e Real Madrid. Aí depois no final de semana a gente volta com a Série C. É isso, né? A mescla do nosso futebol com um pouquinho de Série C, um pouquinho de Copa do Mundo, igual aquele meme, né? Um pouquinho de salada, um pouquinho de massa. Aí o equilíbrio é tudo nessa vida, não é diferente dentro do futebol. Ponte Preta está voltando para todo o segundo tempo, já convidando você, ouvinte, durante toda a segunda etapa, pode continuar mandando a sua participação, mande aí sua mensagem, seu recado, seu palpite pro telefone 998869070. Antes de passar pro Cabela, quero saber, eu perguntei pra Adri aquele panorama de público, né, no começo do jogo, pelo menos na televisão, essa parte central, né, da arquibancada geral da Ponte, parece estar ocupada, todo mundo juntinho, até para ajudar no frio, se tiver frio. E o restante no Majestoso, que a televisão não mostra, só o rádio esclarece, Adriana Almeida. Olha, Júlio, as alças do Majestoso bem vazias. A Vitalícia, eu diria aí com 60% tomada. E a geral, 70% a 80%. Público interessante, né? Pensando que é uma segunda-feira fria, a Ponte não vem muito bem em casa, então considero sim um público razoável para essa noite. Falta o gol, né, Júlio? Falta o gol, precisa do gol. É isso, Tom Benz voltando para o segundo tempo, então devolvendo o comando aqui na CBN para toda a segunda etapa com muita emoção, se Deus quiser. Vem ele. Vai, Cabela. Muito bem, meu caro Júlio Nascimento, as duas equipes já de volta aqui no gramado, vão se distribuir aqui para começar o segundo tempo, de 0 para Ponte, 0 também para o Tombense, placar do primeiro tempo. Torcedor pontepretano tá apreensivo para mais um jogo aqui, né? Para mais um segundo tempo de muito sofrimento pro torcedor da Macaca, porque a Macaca não consegue ajustar essa equipe para bater essas equipes que vêm aqui fechadas, né? A Ponte, quando precisa, o Carlão já falou muito sobre isso, né? Quando precisa criar, não tá conseguindo criar, e isso tá prejudicando demais a equipe da Ponte aqui no Moisés Lucarelli. Torcida, eu acho que aquele torcedor rotineiro aqui da Ponte Preta, né? Que está sempre aqui, 3.500, mais ou menos, perto de 4.000, mais ou menos, né, Adriana Almeida? Mais ou menos isso, né? Eu chutaria isso também, entre 3,5. É aquele torcedor que está acostumado, né? Que já é cativo aqui, que tá sempre acompanhando a Macaca aqui no Moisés Lucarelli. Vai começar o segundo tempo, o árbitro está tomando as últimas providências ali pro reinício da partida aqui no Majestoso. Tá tudo pronto pro começo do segundo tempo. Tá ali o senhor Daniel Alejandro, apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Tombense. Futebol, vamos CBN. Sai jogando aqui no Tombense, já despacha a bola para o campo de ataque, vem Wanderson de cabeça, faz o corte, joga a bola para fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Tombense. Aqui pelo lado esquerdo, defensivo da equipe vermelha de Tombos. Cabela. Oi. E só confirmando, os dois times voltam iguais para a segunda etapa. Eu até achei que a Ponte fosse mexer, porque botou a garotada para aquecer ali, mas não mexeu não. Olha o Dudu, sai jogando, protege a bola ali no sistema, um lugar perigoso que tá jogando o Dudu ali, hein? Tenta a finta, toca do lado do Jean Dias, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta em cima do Jean Dias ali no círculo central do campo, é falta que favorece a equipe da Macaca. O torcedor pede cartão, viu, Adriana? Mas nada de cartão, o torcedor pede cartão e o árbitro pede calma para o Milá, que fez essa falta,
A Ponte já cobrou. Toca a bola, Wanderson. Rola a bola com o Elvis, que vem buscar o jogo do sistema defensivo do Macaca. Pela direita com o Everton Brito, que tá pela direita. O Everton Brito nesse começo do segundo tempo. Vai tocando a bola a equipe da Macaca. Wanderson recua lá mais uma vez com o Diogo Silva. Faz o domínio, rola a bola do lado com o Emerson. Sai jogando a Macaca. Arthur recebe lá do lado esquerdo, marcação do Rafael Silva pra cima dele. O Arthur faz o break, levanta a cabeça, prefere o recuo com o Emerson. O Emerson, zagueirão da Ponte, toca mais atrás. Diogo Silva vai trabalhando a equipe da Macaca na saída de bola. Mais uma vez, Diogo Silva faz ligação direta no campo de ataque pro Everton Brito. Sobe de cabeça, passa por ele. O Gé corre, mas não consegue evitar a saída. Bola pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Tombense. A gente vê o Everton Brito pela direita, o Jean Dias lá pelo lado esquerdo. E só, né? Do primeiro pro segundo tempo, essa mudança, né? E que não é uma mudança tática, né? Não. Ele só inverteu, né? O Jean Dias ali pelo lado esquerdo, o Everton Brito aqui pelo lado direito. Não sei se isso confunde um sistema de defesa, né? Ou talvez essa mudança faça com que a Ponte cresça um pouco mais, mas taticamente não é mudança, né? Não é. Apenas inverter os lados. Elvis domina no peito, coloca no gramado, tem marcação pra cima dele, quem chega ali é o Kaique. Pra fazer a roubada, o Emerson comete a falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Tombense. Tá ali o Milá, já faz a cobrança rapidinho, toca na bola ali com o Jefferson. Tenta o passe na frente, João Pedro tentava o toque ali, chega por baixo, o corte foi feito, arremesso manual já cobrado. Fica o domínio com o Kaique, rola a bola com o João Pedro mais uma vez aqui pela esquerda. Tenta a devolução, antes de todo mundo, quem faz o corte é o Maguinho. Volta a bola com o Everton Brito. No sistema defensivo da Macaca. Adianta a marcação Tombense, sobra com o Wanderson, bota na frente, Maguinho recebe, deu uma tijolada ali no peito dele, não conseguiu o domínio, quem fica com ela é o Jefferson Renan, vem Everton Brito brigando, faz a roubada, já dá abertura de bola lá pelo lado esquerdo, carrega em velocidade, o Arthur bota a Ponte Preta no campo de ataque, vem carregando, chega a marcação pra cima dele, do lado tem o Jean Dias, ele recua. Começa de novo com o Dudu ali pelo meio. Rola a bola com o Elvis à frente da grande área. Marcação encosta do João Pedro. Não totozinho na bola na roubada. Sai jogando errado. Mais uma vez recupera a bola a equipe da Macaca. Tocou errado ali. Bateram cabeça o Everton Brito e o Elvis. E agora a falta do Lucas Cândido. Falta que favorece a equipe do Tombense ali pelo sistema defensivo. Vai amarelar para ele. Vai amarelar para o Lucas Cândido, Adriano Almeida. Amarelo por causa do carrinho no lateral direito, Léo Pereira. Amarelo muito bem aplicado para o Lucas Cândido, que não estava pendurado. Pelo menos esse não é prejuízo para o próximo jogo. Passamos de 3 minutos e meio deste segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. Kaique faz de domínio, recua com Roger Carvalho, domina a bola, recua com Matheus, goleiro. O Elvis vai pra cima dele, o Matheus prepara o lançamento, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, passa por todo mundo, não passa pelo Emerson, vai ficando com a bola dominada, Rafael Silva na marcação. Ele volta a bola com o Diogo. O Diogo Silva, o goleirão na ponte, faz o domínio, encosta, olha o Diogo Silva. Passou a bola ali pertinho ali do Zé Eduardo, meu Deus do céu, hein? Toca a bola mais uma vez a Macaca na saída de bola da Ponte Preta, lá pela esquerda, por ali com o Dudu, tenta o lançamento, teve desvio no meio do caminho, vai subindo com o Kaique, de cabeça recua, para começar de novo com o Matheus de novo, 4 minutos deste segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. O Matheus com a bola dominada, já sai jogando ali com o Mila. Mila faz a abertura pelo lado esquerdo, trabalha ali com o Roger Carvalho, na perna da canhota fez o passe pelo meio, o Jefferson Renan chegou atrasado, quem faz o corte é o Wanderson, não tapa na bola, joga para fora do campo, arremesso manual para a equipe do Tombense. O Alberto Valentim chama a atenção do auxiliar aqui, eles conversam, não é uma conversa muito amistosa, né, mas tá ali conversando, arremesso manual cobrado, o árbitro tá dando uma falta contra a Macaca, Adriana. Eu não vi falta ali. Eu também não, viu? O árbitro tem sinais de confusão e esse foi um deles. Nada a ver essa falta a favor do Tombense. Passamos de 5, o Toque CBN tá marcando 5 minutos desse segundo tempo. Fala, Carlão. É que eu não gosto, por exemplo, a gente fica falando de arbitragem, dá a impressão que é uma justificativa pelo resultado não estar acontecendo. Não, são duas coisas distintas. Isso, a Ponte até agora não faz por merecer, tá? Abrir o placar. A Ponte não está jogando nem bem. O árbitro. Então, e aí esse é o ponto. Ó o Tombense. Volta a cobrada, levantamento da grande área. Gé tava lá para fazer o corte. Ela sobra com o Rickson. Domina, recua, começa de novo com o Léo Pereira, que recua pro goleiro Matheus. Pode completar, Carlão. A gente sabe que é Série C de Campeonato Brasileiro, então é árbitros do terceiro escalão, né, da CBF.
Agora, mesmo sendo árbitro de terceiro escalão, requer um pouco mais de qualidade, né? É um árbitro muito fraco, um árbitro que pica o jogo, que vai irritando, que inverte faltas. Até agora, a atuação do árbitro não tem interferência qualquer no jogo. A Ponte não é culpa do árbitro a má produção da Ponte, mas o trabalho do árbitro é um trabalho muito ruim até aqui. Toca a bola a equipe da Macaca, Dudu vem com ela ali pela intermediária, faz a abertura com o Maguinho, lado direito, camisa 2 da Ponte, faz o domínio, devolve ali com o Elvis, meia direita, chega o Mila para fazer a cobertura, devolve no Maguinho tenta o passe feito ali pela meia, Dudu recebe, domina, volta a bola com o Everton Brito, tenta a finta, recebe falta. Recebeu falta e olha aqui, quem marcou a falta foi o árbitro, lá no meio, de novo, o auxiliar número 1, Chorleano dos Santos, do lado, a 1 metro do lance, quem marcou a falta foi o árbitro lá no meio do campo, Adriana. Ele não marcou a falta e agora fica recebendo pressão dos jogadores do Tombense, mas a falta existiu, rapa para cima do Everton Brito, falta pelo lado direito, o Elvis é quem já tá ali sozinho, paradinho, esperando acalmar para ele poder fazer a cobrança. É falta para Macaca ali pela direita, Elvis vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Toma a distância ali o Elvis, a distância da barreira. O João Pedro fica ali numa posição que ele mesmo mediu ali, porque ninguém foi lá botar onde vai ficar a barreira, nada. Elvis na cobrança, levantamento, segunda trave, sobe lá dentro da zaga para fazer o quarto. Ela sobra com o Jean Dias, lá do lado esquerdo, faz o domínio à frente do Jefferson Renan. Ele domina, gira para lá, ginga para cá, bota para dançar o camisa 11 da equipe do Tombense. Jean Dias tenta o cruzamento, teve desvio, a bola subiu, vem caindo no meio da área. Foi lá o Matheus, deu um soco na bola, sobrou com o Lucas Cândido. Devolve mais atrás com o Emerson, já deu um tapa na bola pro Lucas Cândido aqui pela direita. Tem marcação em cima. Que é isso? Ele acertou só a bola porque o Lucas Cândido pulou no lance, viu, Adriano Almeida? Jogada perigosíssima do jogador da Tombense, pra sorte o Cândido pulou, lateral pra Macaca. Se o Cândido não pula, ele tinha quebrado o Lucas Cândido ao meio ali, Carlão. Ele já estava antevendo, né? Você percebeu que quando ele foi pra bola, ele já estava meio que olhando pra trás e percebeu que o jogador do Tombense chegaria rasgando. Macaca no ataque, lançamento feito pra área. Chega a zaga para fazer o corte, Lucas Cândido fica com ela, evita a saída, mas o João Pedro bota pra fora, arremessa e mandou pra Macaca. O Lucas Cândido tem pressa, ele mesmo na cobrança. Joga a bola ali com o Dudu inverte a jogada, encontrou o Arthur lá pelo lado esquerdo, linha de fundo, preparou, vem cruzamento pra área, sobrou com o Maguinho, ajeitou, ralou a bola pra trás da batida, explodiu no zagueiro. Sobra de bola com o João Pedro, sai jogando também, se no contra-golpe vem pra cima, é o João Pedro contra o Wanderson, João Pedro e Wanderson, João Pedro encontrou o Jefferson Renan, lá pela lado direito, livre de marcação, encostou o Emerson pra cima dele, puxou pela meia, bola rolada, Rafael Silva bateu, explodiu na zaga da Macaca, recupera a Ponte, o jogo tá perto agora, ficou franco, vem mais uma vez a Macaca pro campo de ataque, congela pela esquerda, recebe o lançamento do Elvis, domina, coloca no gramado, puxa pela meia, o Gé veio por baixo, é falta dele! Léo Pereira comete falta, é falta para cartão aí, Adriano Almeida. E nada de cartão, o Gé agora mesmo reclama e o árbitro balança o dedo falando que não. O Léo Pereira fez a falta no momento em que o Gé cortava para dentro para tentar a finalização. Falta perigosa, é mais uma pro Elvis dali, a torcida vem junto, se empolga. 9 minutos passados este primeiro tempo e nada de cartão, hein? Nada de cartão para a equipe do Tombense, mas a falta foi para cartão, não foi não, Carlão? Eu daria o cartãozinho, sim. Ele chegou para tentar minar a jogada, né? O Gé já tinha deixado o jogador para trás e ele optou pela falta. Poderia ter sido punido com cartão amarelo. É falta para Macaca ali pertinho do bico da grande área do lado esquerdo. O Gé pega a bola, bota embaixo do sovaco. O Jean Dias fica do lado dele ali. A falta vai ser cobrada. O árbitro, como conversa esse árbitro, não? O tal do Daniel Alejandro Hidalgo Blanco. É de Roraima. Meu Deus, isso que nome, hein? Daniel. El Patrón, que não está mandando nada ali no meio de campo. É falta para Macaca, é lá pela esquerda. Elvis de perto da direita para fazer a batida. O Matheus está preocupado embaixo da trave. Barreira sendo armada ali no meio da grande área. Bom momento para a equipe da Ponte. 0-0 o placar do jogo. Toque de 10 minutos deste primeiro tempo. É falta para Macaca. Tá todo mundo ali pelo meio, mas que demora para organizar essa barreira aí, Adriana. É, muita gente na barreira, mas dali dá pra ir direto, hein, Cabela? Tô com essa sensação. Elvis, na cobrança da falta, autoriza o árbitro. Elvis na bola, vai o camisa 10 da Macaca na cobrança de falta, pra fora.
girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 10:30 deste segundo tempo, a bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Tombense. 0 pro Tombense, Júlio. Central da bola. Série B do Campeonato Brasileiro teve gol em Ponta Grossa. Giovanni Augusto, aquele empata para Chapecoense, agora Operário 1, Chapecoense também 1. Futebol Globo CBN. Vamos chegando a 11 minutos deste primeiro tempo. João Pedro faz de domínio, coloca a Tombense no campo de ataque, faz o lançamento lá pela direita, nas costas do Rafael Silva, correu, dominou, fez a finta, carrega, toca a bola para a grande área, vem Jean Dias para fazer o quarto por baixo e recebe a falta. Agora o Rafael Silva, aleluia, saiu o cartão amarelo pro Tombense, Adriana. Cartão amarelo pro Rafael Silva, camisa 10 do Tombense, pela falta em Jean Dias. Olha lá, tem confusão lá. Rafael Silva partiu pra cima do jogador da ponta ali, o árbitro fica acompanhando. O Dudu tá ali, sai daí, Dudu. Você não é bom estar nesse lugar, não, nesse momento não, Dudu. Não é bom você estar aí, Dudu. Falta para a equipe da Macaca. Passamos de 11 minutos desse segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Arthur sai jogando para a equipe da Ponte lá pelo lado esquerdo. Vem trabalhando a série bola a equipe da Macaca. Mais atrás com o Emerson. Toca a bola com o Wanderson pela direita. De zagueiro para zagueiro. Bota a bola com o Emerson. Lucas Cândido escorregou, caiu um tompaço aqui. Vem bola pro ataque. Everton Brito recebe no peito, coloca no gramado, vem por baixo. Mila para cometer a falta. É falta que favorece a equipe da Ponte, já cobrado, tem pressa. O Elvis tocou do lado com o Maguinho. Levantamento, segunda trave, sobe o zagueiro para fazer o corte. Ela vai sobrando. Opa! Virou MMA esse jogo aqui, Adriana Almeida. O jogo ficou quente. Primeiro o Jé trombou com o zagueirão da Tombense. Depois o Jean Dias lá na lateral esquerda da Ponte, também numa trombada. Jogo fica perigoso agora, Cabela. Olha, Carlão, eu não estou com bom pressentimento para essa sequência de jogo. O Gé subiu na maldade. Ele subiu deixando o cotovelo e aí o jogador do Tombense na também hora. Foi lá. Jean Dias. Foi no corpo ali, então tem que tomar cuidado. Isso culpa da arbitragem, viu? Tá vendo? Como o árbitro de qualidade duvidosa. Ixi. Olha o lançamento. Maguinho, hein? Maguinho, hein? O árbitro de qualidade duvidosa, o jogo descamba, né? Como nesses últimos lances aí. 13 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein? Tá ouvindo a CBN aqui no Moisés Lucarelli? Tá? Acompanhando aí pelo celular? Vamos piscar o celular então, vamos tentar animar um pouquinho mais esse time da Macaca pra cima do Tombense aí, galera. Vamos lá. 13 minutos e 20 desse segundo tempo, tá 0-0 pra cá do jogo. Lançamento feito direto pra fora. Arremesso é manual que favorece a Macaca pela direita. Valeu o Maguinho pra fazer a cobrança. Tem o Everton Brito ali à frente. O arremesso manual buscava lá na frente o Zé. Chega a zaga do Tombense e faz o corte. Vem Dudu por baixo pra ficar com ele. Recebe falta. Foi empurrado ali pelo Rafael Silva, que já tem cartão. É falta que favorece a equipe da Macaca. E a gente percebe o Rafael Silva, ele tá instigando o Dudu, pode prestar atenção. E foi ele que deu aquela entrada no Lucas Cândido aqui, né? Ele tá também numa rotação acima, né? Pois é, tá pilhadinho ali, né? Tá pilhadinho. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca. Jean Dias toca na bola, recua lá com o Emerson para começar tudo de novo. Emerson volta a bola, lado esquerdo, Lucas Cândido por ali, encosta a marcação do Zé Eduardo para cima dele. Rola a bola mais atrás com o Emerson. Emerson para Wanderson. Mais uma vez, de zagueiro para zagueiro, o Wanderson vem para ataque. Tenta o lançamento ali pelo meio, Everton Brito joga na frente, o lançamento foi feito, pega o goleiro. Sai ali o Matheus para evitar a saída, porque teve desvio no meio do caminho, seria escanteio. Sai jogando com o Mila, ali à frente da marcação Ponte Pretana. Abre pela esquerda com o Kaique, devolve ali com o zagueiro Roger Carvalho. Dá um bicão na bola, Léo Pereira recebe lá do outro lado, encosta a marcação do Jean Dias para cima dele. Léo Pereira deixa a bola, vai no corpo do Jean Dias ali, os dois se enroscam, cai no gramado, e o árbitro pega uma falta ali, Adriana. Falta do Gé agora para cima do Léo Pereira. E o que está acontecendo muito é que o Jansson, camisa 3 do Tombense, está fazendo uma marcação homem a homem no Gé nesse segundo tempo. O Gé, quando tenta entrar na área, ele já tem ali o zagueirão, que é quase da mesma estatura dele. A hora que ele sai para tentar ir no combate, não é a dele, do Gé. E aí foi o que aconteceu, acaba fazendo uma falta.
Arremessa manual para Macaca aqui pela esquerda, 15 minutos, o toque sempre ele marcou. Vem Elvis com ela para fazer o domínio, joga a bola com o Maguinho, marcação apertada, Everton Brito recebe, faz a finta para cima do João Pedro, fica com ela, o Elvis está ali pelo meio, ele tenta a tabela, pegou mal na bola o Elvis, tenta a devolução, briga por ela o Zé Eduardo, chega Lucas Cândido para consertar, recua lá com o Diogo Silva. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 15,5 deste segundo tempo aqui do Moisés Lucarelli, vem Macaca, vem com o Elvis, rola a bola pela intermediária, Dudu, o Jean Dias de frente pro gol, ajeitou perto da direita, demorou para bater, agora sim bateu o rasteiro para fora. Pra fora do gol, só tiro de meta que favorece a equipe do Tombense, confirmando 15 minutos e 50. Segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Tombense também 0, Júlio. Central da bola. E do último giro pra cá saíram 2 gols no jogo entre Botafogo da Paraíba e São Bernardo. São Bernardo fez 1-0, gol contra de Pontes. Igor Maduro, lembra dele, torcedor Ponte Pretano, empatou pro Botafogo 1-1, segundo tempo em andamento. Futebol Globo CBN. Carlão, tá difícil de sair um golzinho pra Ponte, né? Tá difícil. A Ponte sem criatividade, até que no segundo tempo um pouco mais incisiva, né, que na etapa inicial. Mas é uma Ponte sem brilho, né? O próprio Elvis, que é o maestro, também errando passes, algo incomum. É uma Ponte que não consegue fazer com que o jogo desenrole, né, de uma maneira qualificada, com jogadas, com finalizações perigosas. Isso não tem acontecido, embora seja um time com mais volume, com atitude, porém tecnicamente uma noite abaixo até aqui. Everton Brito, recua ali com o Maguinho, faz de domínio, camisa 2 da Ponte Preta, bota a bola, devolve ali com o Everton Brito, faz a tabelinha com o Lucas Cândido, vem pela intermediária, recebeu, dominou, botou na frente, muito forte. Tentou o lançamento ali pro Jean Dias, só que foi muito forte para fora, só tiro de meta, Adriana. Agora nada certo. A Ponte Preta eu tô sentindo começar a ter um tanto de pressa, viu, Cabela? A coisa não vai dando certa e ela vai acelerando, mas acelerando com pouca organização. E aí fica melhor pro Tombense. Alberto Valentim mandou chamar alguém lá que tá aquecendo lá. Esse lance foi característico, né, Drilson? O Everton Brito pegou a bola, até conseguiu furar o bloqueio do Tombense, mas na hora de dar o passe, né, o gesto técnico foi muito mal feito, ele acabou esticando. Bem, Serginho, não sei não, hein? Não sei não se ele não vai tirar o Elvis. O Elvis não tá bem no jogo. Foi uma falta lá em cima do Emerson, falta do Rafael Silva em cima do Emerson. Tenta sair jogando rápido a Ponte Preta, o árbitro mandou esperar porque o Emerson ficou caído lá no gramado, mandou esperar. Alberto Valentim bate um papo ali com o Serginho, que vem pro jogo daqui a pouquinho na equipe da Macaca, hein? Já vem Serginho. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Falta cobrada, sai jogando a equipe da Macaca, campo defensivo, Wanderson. Recebe, domina, ficou sentindo lá o Emerson, tá mantola lá da perna esquerda, tá tudo, parece que tá bem. Trabalha mais uma vez o Wanderson, 18:20 deste segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. Vem aí o Serginho, hein? Vem Serginho no jogo, vem Serginho na equipe da Macaca. Sai tocando mais uma vez a ponte com o Arthur, rola a bola com o Jean Dias ali pela meia, devolve com o Lucas Cândido, pertinho do círculo central do campo, ameaça fazer o lançamento, breca, olha, busca, chamou pra dançar ali o Jefferson Renan, ele faz o passe com o Dudu lá pela esquerda, bola enfiada, lá na ponta canhota. Arthur recebeu, dominou, tentou cruzamento. O tal do Jansson chutou tudo, chutou bola, chutou mão do goleiro, botou tudo para escanteio ali, a bola estava nas mãos do Matheus, Adriano Almeida. Porque ele sentia que era uma boa jogada da Ponte. E aí ele veio, chegou rascando, acho que fez o que tinha que fazer mesmo. E agora é o Elvis quem se prepara para a cobrança do escanteio. Daqui a pouquinho o Serginho vai entrar. Já entrou. Tá lá Entrou. Serginho. Lucas Cândido com a 25 fora, 37 Serginho no jogo. Escanteio para Macaca lá pela esquerda, vem bola para grande área, o Elvis está na cobrança, todo mundo ali na pequena área, 19:20, quem sabe agora o torcedor da Macaca, aumenta o volume, vem comigo, torcedor da Ponte, pintou o cruzamento, bola enfiada ali no meio da pequena área, chega Jansson para fazer o corte, ela sobra com o Serginho, primeira participação, já devolve lá pelo lado esquerdo com o Elvis, pintou o cruzamento, vem bola para a área, Jansson de novo, de cabeça só para fazer o corte, a bola sobra com o Dudu, já faz a abertura com o Zé aqui pela
direita, encara a marcação, ajeitou, buscou espaço, devolve mais atrás com o Maguinho, já buscando alguém para fazer o passe, o lançamento ali pro meio da área, ele prefere o toque mais atrás trabalha com o Emerson, devolve, Maguinho recebe pela direita, 19:50, é o segundo tempo de jogo, 0-0, placar do jogo. Serginho toca na bola, Maguinho recebe aqui pela direita, fez o passe, Everton Brito devolve no Maguinho, vai tocando a bola a equipe da Macaca no campo de ataque, sobrou ali pela meia com o Dudu na perna da canhota, ajeitou de um lado, buscou de outro, preferiu o passe do lado com o Everton Brito, devolve com o Maguinho, Dudu faz o domínio, deu um tapa na bola, encontrou Serginho aberto aqui pela direita, pintou cruzamento, teve desvio, bola subiu, desceu João Pedro de cabeça, bota pra fora em arremesso manual para Macaca. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 20 minutos e meio de bola rolando, segundo tempo de jogo, 11ª rodada, Série C, Brasileirão 2025, o placar da CBN, assim ó. Ponte Preta. A Macaca tem 0. Tombense. O Gavião também tem 0, viu, Júlio? Central da bola. Operário e Chapecoense ainda estão jogando mais 15 de acréscimos na Série B, 1-1, tudo igual. Daqui a pouco tem América e Atlético. E no outro jogo da Série C, 1-1, Botafogo e São Bernardo vão empatando. Futebol Globo CBN. Passamos de 21, Elvis perdeu a bola ali, trabalha mais uma vez enfiado de bola no campo de ataque Tombense, vem ali com o João Pedro, recebeu, dominou, brecou, olhou, buscou alguém, tocou mais atrás, para começar de novo, Carlão de Freitas, Serginho em campo no lugar do Lucas Cândido. O Lucas Cândido estava pendurado com o cartão, não fez ali uma boa partida, né? Tentou aí chutes de longa distância, mas não teve o sucesso lá do Paraná. E entra o Serginho para dar um pouco mais de qualidade, para trabalhar com o Dudu, com o próprio Elvis também, porque o meio-campo da Ponte sofre na criação. Vai tocando a bola também no campo de ataque lá com o Jefferson Renan. Toca a bola ali, curtinha. Quem chegava no lance ali era o Léo Pereira, vai programado, o árbitro não fala nada, o Arthur acompanha, deu a falta sim, deu a falta. Já faz a cobrança da falta também, se vem pro ataque lá do esquerdo com o Kaique. Recebe, domina, Everton Brito na marcação, ele devolve com o Rickson. Domina o camisa 5 do Tombense, busca o espaço ali, o Elvis está do lado, ele faz a finta, vem Everton Brito, vem Serginho pra cima dele também, ele recua, começa com o Jansson tudo de novo, faz a abertura lá pela direita, livre de marcação, Léo Pereira. Ele carrega a bola no ataque, faz o break, espera o Jeta na marcação lá na lateral esquerda. Alguma coisa errada no time da Ponte, Carlão? Não, eu acho que o Jé tem que ficar ali como o último homem, né? E às vezes quando ele tem a possibilidade de arrematar, tá cansado porque ajuda a defesa. Pois é. Vem Tombense, cruzamento na área, segundo pau, passa por todo mundo, João Pedro recebe do lado esquerdo, encara a marcação, carrega em direção ao grande área, dá um tapa na bola, mais atrás pro Kaique, ele deixa com o Rickson, Kaique toca na bola, faz o passe mais atrás com o Roger Carvalho para começar de novo, abre pelo lado esquerdo, Rickson tá por ali, deu um tapa na bola, ali pela intermediária com Jefferson Renan, domina, busca alguém, perna canhota, devolve pela meia, Rickson de fora da área, batida, longe do gol, foi lá na ambulância. Assustou o médico que estava sentadinho lá dentro da ambulância, lá a bola pra fora, só tiro de meta, Adriana. Foi uma das poucas investidas do Tombense nesse segundo tempo, né? Uma tentativa totalmente torta, mas se o Tombense não chega, a Ponte Preta também assusta pouco e o jogo continua 0-0. Metade dessa segunda etapa, hein? Passamos de 23 minutos desse segundo tempo, 0-0, o placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli. Sai jogando o Arthur com ela, toca a bola, encontra ali pelo meio, encontrou ali o Dudu, fez a tabelinha, bola enfiada lá pela esquerda, sobe a zaga para fazer o corte, ela sobra com o João Pedro, carrega o Vaguinho para cima dele, vai cometer a falta e vai tomar cartão agora. Parou o contra-golpe da equipe do Tombense, o árbitro só conversa, não deu cartão não, para mim seria cartãozinho ali, viu, Adriana? Mas ele já contemporizou em outras situações e até contra a Ponte, então agora tá meio que tudo empatado, né, Cabela? No momento em que o Alberto Valentim já conversa com outros dois reservas ponte-pretanos, é o Léo Oliveira e o Toró, que já vem pro jogo. Daqui a pouquinho mais duas mexidas do Alberto Valentim, hein? Mais duas mexidas do Alberto Valentim na equipe da Macaca. Já, Carlão fala, daqui a pouquinho. Tombense no ataque pelo lado esquerdo com Roger Carvalho. Encontra o Rickson ali pela meia, bota na frente, fez o passe. João Pedro foi pra tabelinha, encontrou o Jefferson Renan, devolveu lá pela direita, Léo Pereira. Cruzamento do Léo Pereira. O cruzamento do Léo Pereira. Ô, Léo Pereira! Que beleza! Carlão do céu. Ajuda nós, Carlão. Nossa, a bola se apresentou para ele, né? Faz o cruzamento, se não vai por cima, mas por baixo, bonitinho, né? Tirando a defesa, tentando encontrar o atacante de frente para finalizar. Continue assim.
Ah, sim, mas é tanto lance bizonho que mesmo contra a gente fica pé da vida, né, Cabela? Tá louco. Passamos de falta de qualidade. De 4 minutos, vem Macaca pro campo de ataque, lá o Jean Dias. Faz a finta, carrega a marcação do Bila pra cima dele, devolve com o Arthur, rola a bola de volta lá com o Jean Dias, encara a marcação agora do Léo Pereira. Ele deu uma pedalada ali pra cima do Léo, encontrou o Dudu, à frente da grande área, recua, o Emerson devolve aqui pela direita com o Maguinho, ele busca o espaço, já mostrou ali na ponta direita pra alguém chegar pra ele, ninguém chegou, ele fez a tabelinha com o Dudu, devolve no Maguinho rola a bola ali pela meia, vem o Everton Brito, tenta o passe, chega Zé Eduardo, fica com a sobra, sai jogando o Tom Benci mais uma vez, ali com o Kaique, ele carrega pela meia, Jefferson Renan recebe, já tá lá pela direita, o Serginho acompanha, deu um tapa na bola, vem pro campo de ataque, Rafael Silva caiu no gramado, levou um trombão ali, acabou trombando ali com o Serginho, no bate-rebate, sobra de bola com o Serginho. Vem Ponte, vem pra cima Macaca, Serginho, rola a bola com o Gé, aqui pela meia direita, o Gé toca na bola, Everton Brito fica com ela, carrega o Everton Brito, encontra o Elvis ali pela meia, busca alguém, 3 dedos na bola, lançamento pra grande área, cortou a zaga, sobrou com o Gé, preparou, fintou, é pênalti! É pênalti! É pênalti pra Macaca, o Gé fez a finta. O Kaique foi no corpo do Gé, arrastou Gé, menos a bola, tudo lá pra fora do campo, é pênalti pra Macaca, Adriana. Claríssimo pênalti, o Gé foi muito inteligente, a hora que a bola sobrou pra ele, pertinho da linha de fundo e pertinho da pequena área, ele podia ter pegado e ter enchido o pé numa bola cruzada, mas não, ele parou, driblou o Kaique, aí o Kaique passou da bola e foi levando o Gé inteiro com todo aquele corpanzil. Fez uma falta, o árbitro marcou com muita convicção e agora o Elvis, com toda a sua concentração, bola embaixo do braço esquerdo, vai cobrar o pênalti. Serginho pegou a bola ali, hein? Agora o Jean Dias com uma bola, o Serginho com a outra, não tô entendendo muito não, Cabela. É jogada ensaiada, ninguém sabe quem vai cobrar, né, Carlão? Virou moda isso, né? Pois é. Eu aposto no Elvis, tá ali, ó. Bom, mas teve uma discussão, tá? Jean Dias com o Elvis ali. A televisão acabou mostrando uma discussão, o Elvis fez sinal de negativo. Peitou o homem? Que isso, hein? Que é isso, hein? Agora, o tal do Kaique, eu não sei se a TV mostrou aí, viu, Júlio? Se mostrou, você me fala. O tal do Kaique levantou fazendo sinal de negativo, que não fez pênalti. É muito cara de pau, viu? Mostrou sim. É muito cara de pau, ele arrastou o Gé pra fora do campo. Agora a jogada do Gé de lucidez, né? O Gé ele não tem marcado gols, mas ele tem sido essencial para a Ponte. Inteligente, jogada inteligente. Aí o Serginho pega a bola, entrega pro Elvis. O Jean Dias desistiu, tá? Mas ele fez sinal de negativo várias vezes. A televisão tá mostrando muito isso. Não gostou o Jean Dias. Oh, meu Deus do céu, já não tá legal a situação dentro do campo, né? Não pode, isso não pode. É pênalti pra Macaca, já chegamos com 27:50 deste segundo tempo, o Elvis tá ali pra fazer a cobrança, Matheus tá embaixo da trave, é pênalti pra Macaca, aumenta o volume aí, torcedor da Ponte, vem comigo aqui no futebol da CBN Campinas, vou gritar ziriguidum, hein? Autoriza o árbitro, mandou esperar porque o Gé e o Roger Carvalho, olha lá. Cartão pro Gé. Cartão só pro Gé. Os dois estavam se enroscando, o cartão é só pro Gé. Meu Deus. Agora sim, vai pra cobrança do pênalti a equipe da Macaca. Elvis está na cobrança. Matheus está embaixo da trave. Vai autorizar o senhor Daniel Alejandro. Autoriza o árbitro. É pênalti pra Ponte. Elvis na cobrança, correu, bateu. Siriguidu. Ponte Preta. Elvis cobrando pênalti a 28 minutos deste segundo tempo. Elvis botou pro fundo do gol. Engraçado que o goleiro Matheus levantou, abrindo os braços, falou assim: não tem jeito. A bola estufa a rede, bota a Ponte na frente, 1 pra Macaca, nada pra equipe do Tom Benci, Adriana. Calma, tranquilidade e categoria. O Elvis foi com muita experiência para essa bola.
deslocou o goleiro para o lado esquerdo, chutou para o lado direito, colocou a Ponte bonito na frente contra o Tombense, 1-0. Ponte tá na frente, Macaca na frente, Elvis cobrando pênalti, bota a Macaca na frente. Ponte faz 1-0, mas essa discussão dentro de campo não é legal pra Macaca, né, Carlão? Oi, diga, Júlio. Um fato interessante que a televisão flagrou bem a comemoração do Elvis, abraçado pelo próprio Jean Dias. Parece que teve um diálogo ali na comemoração, fizeram as pazes. Mas de fato a TV insistiu muito antes do pênalti na discussão dos dois, mas parece que tudo bem, viu, Cabela? Não pode. A Ponte tá precisando de união nesse momento, Carlão de Freitas. Energia ruim, né? Aí isso acaba até atrapalhando na hora da cobrança. E o Jean teve aí uma boa atitude na hora da comemoração, foi lá, abraçou o 10, abraçou o capitão e jogou panos quentes e bora lá! Ponte não pode se dar o luxo de ficar com picuinha dentro do grupo, não. Pois é. Mexeu a equipe da Macaca, Adriana. Sim, 2 alterações. Saíram o 21, Dudu, e também o 29, Everton Brito, para as entradas do camisa 17, Toró, e também do 55, Léo Oliveira. E só mais uma informação, Cabela, na hora da cobrança do pênalti, a gente informou, o Gé foi amarelado, ele estava pendurado, não entra em campo na próxima rodada com a camisa da Ponte contra o São Bernardo fora de casa. Trabalha a equipe do Macaca que vem pro campo de ataque. O Elvis fez o passe, o Anderson faz a finta bonita pra cima do João Pedro. Rola a bola com o Toró pela direita, pertinho da lateral do campo, devolve ali com o Elvis pela meia direita. O Elvis já dá um tapa na bola, joga com o Gé, toca na bola de cabeça, chegava pro Jean Dias, o zagueirão por baixo para fazer o quarto antes do Jean Dias. Ela sobra com Jefferson Renan, bota velocidade, vem Tombense pro campo de ataque, rola a bola lá pela direita. Rafael Silva recebeu, dominou, devolveu, Léo Pereira faz o domínio, devolve, recua no sistema defensivo para começar tudo de novo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 31 minutos e meio desse segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Elvis tem 1, cobrando pênalti, a Macaca tem 1. Tombense. Nada pra equipe do Tombense, Júlio. Central da bola. Acabou na Série B do Campeonato Brasileiro com direito a gol no último minuto. Clar marcou pra Chapecoense que vence o Operário de virada, 2-1 pra Chape. Futebol Globo CBN. A Ponte vai mexer de novo, tem mais 2 ali na lateral do campo, o 27 e o 35 estão na lateral do campo ali, para daqui a pouquinho entrarem na equipe da Macaca. Vai mexer de novo o Alberto Valentim, hein? Conversa ali o Alberto Valentim com os jogadores da Macaca. A Macaca vai tocando a bola no campo, o Tombense lá pela direita com o Léo Pereira, devolve, Jansson para fazer o domínio, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, ele tocou do lado com o Mila, aperta a marcação em cima dele do Léo Oliveira, rola a bola aqui pela esquerda com o Rickson, domina o camisa 5 do Tombense, vem pro campo de ataque, o Elvis encosta na marcação, ele ajeita na perna direita, toca a bola do lado com o Mila devolve, mais atrás, começa tudo de novo Tombense, quem tá encolhido agora é a Ponte, hein? Quem tá encolhido agora é a Ponte, toca a bola aqui pela esquerda, vem Toró na marcação, bola pra fora, teve desvio, o auxiliar tá dando bola direto pra fora. Eu até achei que tivesse um desvio, o árbitro tá falando que não, arremesso é manual para a equipe da Macaca. Vai mexer a equipe do Tombense, viu, Adriana? 2 mexidas, saem o 8, Mila, e o 10, Rafael Silva. Para as entradas, me ajuda aí, 22. Cabela. 22, Adson Ferreiras. E 21. E o 21, João Vitor. Muito bem. E João Vitor em campo, portanto, na equipe do Tombense. Macaca também vai mexer. Vem ali. Vai lá. Tá saindo o 7. O 7, Ponte Pretano. Jean Dias para a entrada do 35, Diego Tavares. E o Elvis, camisa 10. Também deixa o gramado para a entrada do Bruno Lopes. 27. 27, Luiz Felipe. Muito bem, tá aí, portanto, a equipe da Macaca mexendo 2 vezes também. Luiz Felipe em campo. Na equipe da Ponte, o Elvis também foi embora. E os dois, tanto o Elvis como o Jean Dias, vão se acertar lá no vestiário. Pronto. É João Pedro e Mila que saíram, né, na equipe do Tombense, é isso, Adriana? Mila e Rafael Silva. Desculpa, Mila e Rafael Silva, tá certo, tô só acertando aqui, então, a minha
papeleta. Rafael Silva tá fora também, já estava amarelado, o Rafael Silva também tá fora. Carlão de Freitas, mexeu de novo, Roberto Valentim, agora tem Luiz Felipe, Diego Tavares, foram embora, o Jean Dias e o Elvis. Ele abre mão do Elvis, né, que fez o gol e tal, é um cara que sempre assume a responsabilidade, mas tecnicamente não fez um grande jogo e coloca o Luiz Felipe para trancar um pouquinho o meio campo. O Luiz Felipe é um cara que tem muita saúde, muita força, disposição e pode ajudar nesta reta final de jogo. E ele colocou o Diego Tavares no lugar do Jean Dias cansou também, brigou, jogou bem e entra o Diego Tavares com a mesma característica de jogo, né? O jogador de ataque não faz tantas mudanças, apenas o Luiz Felipe no lugar do Elvis que deixa o time um pouco mais retraído. Passamos de 34 minutos deste segundo tempo, 1-0, a Macaca tá ganhando o jogo, hein? Sobra de bola pela direita com o Léo Pereira, recua com o Jansson, faz o domínio do zagueirão, mais atrás com o Matheus, o goleiro da equipe do Tombense, vai tocando a bola aqui pela esquerda com o Roger Carvalho, bola pertinho na tela do campo com o Kaique, domina, perna canhota e devolve lá no sistema defensivo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 35 minutos deste segundo tempo, aqui no Moisés Lucarelli, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca, o Elvis marcou de pênalti. Tombense. Nada pra equipe do Tombense, Júlio. Central da bola. Pela Série D, Grupo 3, o Horizonte abre o placar contra o 13, Vanderlan, 1-0. Você é 13 da cabeça ou não, Cabela? Futebol, vamos CBN. Não! Ah, mas dizem que narrador tem que ser meio louco ou gente boa. Ah, bom, tá bom. A sua pergunta foi, lembra daquela cabine escondida que acendia a lâmpada e você respondia sim ou não? Sim. Não! Sim! Você troca uma melancia por um carro 0 km? Não! Eu só me ferrava, viu, nessa brincadeira. 36 deste segundo tempo, 1-0, tá ganhando a equipe da Macaca, vem Serginho ali pela meia, toca na bola, fez o passe, recebeu o Luiz Felipe, domina, marcação pra cima dele, recua com o Wanderson, cuidado, Wanderson, João Vitor ali pra cima, bola recuada esquisita ali, foi lá o Diogo Silva, deu bicando a bola, joga pra fora do campo, arremesso é manual pro Tombense, já passamos de 36, então 1-0 pra Macaca, torcedor impaciente aqui, a Ponte tá ganhando o jogo, o Tombense tá tentando chegar pra cima, hein, vem por baixo Luiz Felipe, faz o corte e toca na bola espirrada, sobra com o Toró, bota a Macaca no campo de ataque, passou aqui pelo lado direito, lá na esquerda, quem recebeu foi o Gé, fintou, puxou no meio, chega o zagueiro. Tinha o Léo Oliveira e o Diego Tavares entrando pela direita, o passe seria pela direita, né, Adriana? Tava em câmera lenta agora o Gé para definir essa jogada, melhor pro Tombense que sobe pro ataque. Vem pro campo de ataque mais uma vez o Tombense lá pela direita, faz a finta, carrega de um lado e outro tal do Adson, vem cruzamento, vem na meia, Lula Grandeira, sobra com Serginho, já faz o domínio, escapa da marcação, bola com o Diego Tavares, ele carrega a Ponte Preta buscando o campo de ataque ali pela meia com o Luiz Felipe, recebe o Luiz Felipe, motorzinho ali do meio campo, ele vai botando velocidade, devolve na direita, só que o passe foi feito errado, Kaique faz o corte, ela sobra com o Jansson para a equipe do Tombense. Passamos de 37, hein? Passamos de 37. Sobra de bola com o Tombense ali com o Rickson. Devolve a bola lá pela meia direita. Por ali quem chega é o Jefferson Renan. Mais atrás ele toca com o Adson. Na perna direita faz a ligação. Busca o João Pedro pela ponta canhota. Quem sobe é Marquinho de cabeça. Diego Tavares fica com ela. Protege. Foi empurrado. Recebe falta. O jogo tá parado. É falta pra Macaca. Falta do João Vitor pra cima do Diego Tavares. Passamos de 37, é reta final de jogo aqui no Moisés Lucarelli. A Ponta conquistando uma vitória para tirar a nhaca, Carlão. Seria isso, mais ou menos? Para tirar a nhaca, porém, tecnicamente ficou devendo, né? Pode até construir um placar mais elástico nesta reta final, até porque o Tombense vai se lançar. Mas, tecnicamente, ainda falta muito para conquistar o torcedor aqui em Moisés Lucarelli. Trabalha mais uma vez Luiz Felipe, carregando a ponte para o campo de ataque, abre com o Diego Tavares, aqui pertinho na lateral do campo, faz o break, gosta a marcação do João Pedro, recua, Wanderson, domina, rola a bola, Léo Oliveira, ali pelo círculo central do campo, adianta demais a bola, quase que ele não consegue fazer o domínio, deu um tapa nela, o Arthur recebe pela meia esquerda, já botou velocidade, carregou, abriu lá pela ponta canhota, Toró, recebeu, dominou, devolveu, o Arthur, linha de fundo, a bola é boa, bola para trás, a batida, para fora do gol! Jé! Chegou concluído o Chapa e perde a canhota, a bola foi pra fora, Adriana. Leva a mão à cabeça porque viu que era uma boa oportunidade realmente, agora o Tombense se mexe de novo, tá indo embora o 9, Zé Eduardo, pra entrada do 19, Jupi, quem também sai é o 11, Jefferson Renan, pra entrada do camisa 13, Júlio Henrique. Muito bem, tem Júlio, que não é o Nascimento, mas é o Henrique em campo.
Júlio Henrique na equipe do Tombense. Bola recuada lá pro Matheus. Serginho faz a pressão para a equipe da Macaca, tentando marcar a saída de bola da equipe do Tombense. Bota no campo de ataque, botou velocidade, vem pro ataque, lá pela direita, carrega por ali o Júlio Henrique, pintou cruzamento. Pega o goleiro, cai, Diogo Silva para fazer a defesa ali na pequena área. Ponte Pretana, 39 minutos deste segundo tempo. 1-0, a Ponte ganha. Quem saiu também foi o Jefferson Renan, é isso, Adriana? Isso mesmo, okay. Jefferson Renan com a 11, para a entrada do 13, Júlio Henrique. Toca a bola a equipe do Tombense, hein? Aqui pela esquerda quem recebe é o Kaique. Faz o domínio, é perto da canhota, busca alguém pro passe, passa pro João Pedro devolve, mais atrás ali trabalha com o Adson. Fez o toque, recua mais uma vez com o Roger Carvalho. Encontra Rickson pelo ciclo central do campo. Bota no campo de ataque. Vem Tombense, vem tentando chegar no campo de ataque. Mais uma vez o Adson. De calcanhar, deixou curtinho aqui pela esquerda. João Vitor, bota na frente. João Pedro, recebe por ali. Faz o domínio. Chega Diego Tavares, protege, gira, dá um bico na bola, joga para fora do campo. Arremesso é manual para o Tombense. Toque de 40 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Sobra de bola ali pela intermediária. Mais uma vez o toque foi feito ali pelo Adson. Rola a bola pela intermediária. Léo Pereira de longe a batida para longe do gol. Só tiro de meta para a equipe da Macaca, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo aqui. Moisés Lucarelli, é Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1, Elvis. Tombense. Nada pro Tombense, Júlio. Central da bola. Segue acirrada a disputa pela liderança da Série C. Com esse resultado parcial, Caxias tem 24, é o líder, a Ponte chega a 23 na segunda posição. Lembrando que na próxima rodada, Macaca joga sábado contra o São Bernardo fora de casa e o Caxias recebe o Anápolis domingo no Centenário. Carlão de Freitas, o Tombense vem pra cima, hein? O Tombense vem pra cima, a Ponte tem que ter muita atenção, né? Tentar espetar aí algum contragolpe pra assustar o time de Minas, mas o Tombense vai pro desespero, né? Vai ficar vulnerável, a Ponte pode se aproveitar, porém, aquela concentração na reta final do jogo, não pode dar vacilo. O Gé tá mortinho em campo, hein? Tá, jogou bem, viu? Jogou bem, brigou, cavou o pênalti, né? O responsável ali pela jogada do pênalti, numa bela trama também do Elvis com o Jean Dias, mas o Gé jogou bem. Tá faltando o golzinho, né? Ele teve uma oportunidade. Foi falta em cima do Serginho, hein? Foi falta no Serginho, quase que deu um contragolpe ali, sem a falta marcada. Na sua posição, deu pra ver melhor ali, Adriana? Não, Cabela, mas eu aproveito a deixa para informar público e renda. Opa, vai lá. Público total, 4.517. Olha! Erramos, hein? Foi maior do que a nossa expectativa. 4.517 pessoas para uma renda bruta de R$ 72.530. 42, vai mexer mais uma vez ali o técnico Raul Cabral da equipe do Tombense. Sobra de bola ali para intermediária, hein? Sai jogando o Wanderson, toca no Emerson, rola a bola com o Arthur lá pela esquerda. Tem a marcação em cima dele do Júlio Henrique. Ele bota no campo de ataque Toró. Vem por ali, faz o domínio, devolve no Arthur, faz o break, olha, perna canhota, lançamento feito, Serginho recebe, já fez o passe pro Toró, ali pela meia, devolveu pela meia direita, trabalhou Luiz Felipe, a batida para fora do gol. Bola rolando ali à frente da grande área, bola batida, bola pra fora, só tiro de meta, Adriana. Boa assistência agora do Luiz Felipe, o Jé tentou num chute de primeira, ela passou à esquerda do goleiro, que já cobrou o tiro de meta, agora tem pressa o Tombense. Agora tem pressa. Aliás, nessa finalização do Jé e a anterior, que foi do outro lado, de perna canhota, parece que ele tá sem perna para chegar na bola e fazer a batida, né, Carlão? Correu uma barbaridade, né? Até com esse posicionamento, se deslocando pelo lado direito, lado esquerdo, cansou. Mas tá amadurecendo o gol. Falta pouco tempo para acabar o jogo, mas tá amadurecendo o gol do Gé. Merece, viu? 43. Neste segundo tempo, tem troca-troca na equipe do Tombense ali. Mexe. Tá indo embora o 5, Rickson. Para a entrada do 17, André Júnior. André Júnior. Muito bem. Júnior. Ok, tá anotado aqui o André Júnior da equipe do Tombense. Foi embora o Rickson. Rickson correu bastante ali no meio-campo da equipe do Tombense. Sai jogando a equipe do Tombense lá pela direita com o Jansson. Ele despacha no campo de ataque, lançamento feito, o Emerson no meio do caminho para fazer o corte. O Toró tenta a finta, tira o corpo, recebe falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe da Macaca ali pela meia esquerda.
Como chegando a 44 deste segundo tempo. 1-0, a Ponte está ganhando. Elvis marcou de pênalti a 28 desta segunda etapa. 1-0, a Macaca vai somando 3 pontos. Importante na classificação da Série C. Wanderson recua lá com o Diogo Silva. Faz o domínio, o goleirão da equipe da Macaca. Despacha para o campo de ataque. Lançamento é feito aqui pela direita. Sobe, Kaique de cabeça. Escora, Luiz Felipe. Vem, fica com a sombra. Faz o domínio, devolve com o Diego Tavares. Aqui pela ponta direita. Luiz Felipe recebe de volta. Faz a finta, gira, bota mais atrás com o Maguinho que recua. Lá com o Wanderson no sistema defensivo da Macaca. E o Wanderson volta a bola lá com o Diogo Silva. Vamos chegando aos 45, vai subir a placa. Vamos ver quanto vai ter de acréscimos deste segundo tempo aqui no Moisés Lucarelli, hein? Sobe de cabeça. Lá do outro lado o Júlio Henrique. Bateu de cucuruco na bola, foi para fora de graça para Ponte. O arremesso manual para Macaca lá pela esquerda. 44-50. Tem que melhorar muito a Ponte quando joga em casa, né, Carlão? Muito. Vai ter que melhorar, né? É uma vitória que já vai encaminhando a classificação e o que dá tempo, né? Dá uma certa tranquilidade, claro, a permanecer nesse resultado. Pô, o Beto ir ajustando e testando, porque dessa maneira, se não vier reforços dentro de casa, nos jogos agudos, nos jogos mais importantes, na reta final e também no octogonal, a Ponte ela vai precisar jogar melhor em casa, vai precisar vencer com, vou dizer tranquilidade, porque não existe essa, né? Vencer com tranquilidade, mas vencer com autoridade, jogando bem, né? Porque sair dos ferrolhos da vida, sair dos né? ferrolhos, e isso ela vai encontrar muito. Né? Talvez a maioria dos jogos aqui no Moisés Lucarelli. Valeu pela transpiração, pela luta, né? No segundo tempo principalmente, mas precisa melhorar. Não foi um bom jogo tecnicamente da Ponte, não. 45-40, você viu a placa aí, Adriana? Quanto deu decréscimo? Sim, mais 6, vamos a 51. Tem muito jogo pela frente, toca a bola Macaca lá pela esquerda com o Arthur, voltou com o Serginho, dominou, protegeu, girou o corpo, faz a abertura lá pela esquerda, mais uma vez por ali com o Toró, ele domina, carrega, vai lá na linha de fundo, encontrou o Arthur no bico da grande área, botou ali pelo meio, antecipou. A marcação de João Vitor para fazer o corte, briga pela bola ali pelo meio, mais uma vez o Toró, brigou, sobrou mais uma vez com o Gé, rolou pela direita, Maguinho printou, cruzamento, desvio, bola para fora, escanteio, e o Maguinho tá reclamando alguma coisa com o Gé ali, ó lá, é Gé e Maguinho batendo boca ali também no meio da grande área, escanteio é para Macaca, escanteio é para Ponte, é pela direita, é o primeiro na minha marcação aqui, o segundo. Teve um do Elvis lá pela direita, não é? E mais esse aqui é o segundo escanteio que favorece a equipe da Macaca. Não tem pressa nenhuma, agora é a vez da Ponte, que não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Já passamos de 46, vamos a 51. Serginho tá na cobrança do esquinado aqui pela direita. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio. Tá todo mundo lá no meio da área. Serginho na cobrança do escanteio. É pela direita, vem bola pra grande área. Serginho na bola, perto da direita, levantamento feito. Sobe de cabeça o Jansson. Faz o corte, ela sobra com o João Pedro. Vem Diego Tavares. Deu um bico na bola, jogou em alguma cabine aqui, né? Alguma cabine aqui, tomou uma bolada, né? Bola vai mais uma vez o arremesso manual que favorece a equipe do Tombense, que está jogando ali pela meia. Trabalha com o André Júnior. André Júnior toca na bola lá pela direita, por ali com o Léo Pereira, bota a bola mais uma vez pela meia, trabalha, João Vitor, abre pela esquerda, fica com ela o Kaique, bota a bola pelo meio, de novo com o André Júnior, a Ponte Preta fica toda fechada ali pelo meio, a bola vem pro campo de ataque, Jupi, faz a abertura lá pela direita com o Léo Pereira, carrega o Tombense no campo de ataque, Arthur, chega, faz o desvio no primeiro lance, ela sobra com o Júlio Henrique, tenta o cruzamento, por baixo, o Wanderson tava lá, dormiu, a Ponte Preta chegou por baixo, pra fazer o corte, o Léo Oliveira, dormiram no ponto ali os dois, hein? Dois jogadores da Ponte que dormiram no ponto aí, Adriana Almeida. E ficou naquele deixa que eu deixo, o Emerson Santos e o Arthur. E aí, de repente, o Emerson chegou atrasado, mas deu tempo de dar um bicão. Vamos ver se o Tombense vai pressionar nesses 2-3 minutos finais. Vamos chegando a 48. Vamos a 51, tem mais 3 minutos de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli, hein? Tem falta pro Tombense lá pela direita. Vai se ajeitando lá o André Júnior pra cobrança, vem bola pra grande área. Tá todo mundo na meia-lua, todo mundo fora da grande área. Vem pra cobrança da falta, jogada ensaiada ali pelo meio. Diogo Tavares, deu um bicão na bola, tira o perigo, ela sobra com o Luiz Felipe. Dominou, botou na frente, ele corre pra caramba, joga na frente e fica com a bola dominada. Carregou na linha de fundo, encarou a marcação do Kaique, puxou na perna da canhota, pintou levantamento, desvio de cabeça pra fora. E o Gé para, bota a mão na cintura, olha pro Luiz Felipe, mas é só tiro de meta, Adriana. O Diego Tavares recebeu essa bola, mas todo torto, não finalizou direito, o Gé ficou inconformado, o Tombense vai tentando descer.
Tava sozinho, podia dominar essa bola, né? Tava sozinho. Tava tranquilo, né? Cabeceou feio, né? Muito feio. Meu Deus, que o Luiz Felipe ganhou tão bonito aqui do lado direito. Poderia ter um desfecho final melhor. Um desfecho final bom, né? Um acabamento da jogada, meu caro Cabela. Ele engatou uma quinta aqui, achei que ele ia parar lá na FEPASA. Foi rasgando ali. E o Zé tá pé da vida, né? Até naquele lance do Maguinho, quase que os dois entram ali em rota de colisão ali. Mas aí o Maguinho desistiu da discussão. O Maguinho botou a mão pra trás ali pra conversar com o Zé. E o Zé é meio maluco, hein? Mas o Zé tá jogando bem. A gente sente ansiedade pelo gol, né? O cara é o 9, ele quer marcar gol. Mas tem contribuído muito pro time. 49,5 deste segundo tempo. Vamos caminhando para a reta final do jogo. 1-0, a Macaca tá ganhando. E o Elvis marcou de pênalti a 28. 1 para Macaca, nada pro Domêncio. Vem ponte pro campo de ataque. Lançamento feito. Zé sobe bonito lá em cima, domina com o peito, coloca no gramado, bate cabeça ali o Serginho com o Diogo Tavares. Ela volta aqui com o Zé mais uma vez. Tenta o lançamento, inverte a jogada. Ele busca o Arthur lá do outro lado. Arthur de cabeça, ajeita pro Toró. No peito do Toró, mais atrás a bola rolada. Léo Oliveira tocou do lado bonito, fez a tabela, recebe de volta, protege bem a bola. Rola a bola com o Toró, vai carregando a bola. A equipe da Macaca vai tocando. 50, girando pela última vez. O ponteiro vem bola pra grande área. Kaique de cabeça, sobrou ali pelo meio. Serginho dominou bonito, preparou, rolou. O Gé na linha de fundo, bateu direto pro gol. Defende o goleiro. Deu um tapa na bola, bateu porque a bola tinha endereço e era a rede. Adriana Almeida. Que pancada agora do Gé, num chute cruzado. Bateu com raiva nessa bola. E o Matheus evitou que seria o segundo e mais tranquilo gol da Ponte. Mas ainda tem um escanteio. O Serginho vai enrolando por aí, porque quer cobrar e quer deixar essa bola lá no ataque para o juiz apitar o final do jogo. Já passamos de 50, quase 51 desse segundo tempo. 1-0, a Ponte tá ganhando, tem escanteio. O Serginho tá na cobrança lá pela direita. Joga curtinho lá com o Zé. O Zé só protege a bola, rola do lado com o Serginho, prepara o passe. Serginho foi derrubado ali, tá todo mundo caindo. Aliás, tá caindo todo mundo ali, né? Brigando pela bola, virou uma briga de foice no escuro lá, naquele lugar lá, ó. Toca a bola mais uma vez ali, pra saída de bola quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli, deu Macaca. Ponte Preta. Elvis de pênalti. Tombense. Nada pra equipe do Tombense. Vem chegando Júlio Nascimento. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. Vitória importante pra Ponte. Primeiro tempo ruim, segundo tempo quem melhorou ali, como o Carlão já citou, daqui a pouco vai falar de novo. Mas o que interessa são os 3 pontos. Vitória pra Macaca, quebrando uma sequência ruim no estádio Moisés Lucarelli. Trabalho de reportagem da CBN. O pessoal tá bravo hoje, hein, Adriano Almeida? É Jean Dias com Elvis, é Maguinho com Gé. Mais uma vitória resolve todos os problemas, Adriano Almeida. Com certeza, viu, Júlio? Porque agora eu já tô vendo o Elvis também ali, saindo do banco de reservas, com um sorriso no rosto, com os companheiros. É óbvio essa pressão, né, nessa reta final aí, a gente já entra na reta final da primeira fase da Série C. A Ponte está muito bem colocada, mas tem essa pressão de jogar em casa. E é aquilo, né? Foram 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e um empate, mas a vitória volta. E agora, o que seria um cenário mais ruim antes do jogo em casa, se transforma em 2 vitórias consecutivas na Série C. 6 pontos somados dos últimos 6 disputados, o que rende aí para a Ponte a vice-liderança desse campeonato tão disputado e tão difícil, né? Os jogadores vão saindo de campo, aplaudindo, agradecendo a presença do torcedor. O torcedor sai rapidinho também da arquibancada, sai feliz, mas sai rápido por conta desse frio. Vou tentar ouvir aqui o goleiro Diogo Silva falando um pouco sobre esse resultado positivo. Agradecer a Deus, nós sabíamos que não ia ser fácil, até pelos resultados que nós estávamos vindo dentro de casa e também pela equipe adversária. A adversária suportou bem, mas tipo assim, não tivemos assim um número grande de finalizações, mas nós conseguimos controlar o jogo e aí nós fomos coroados aí com esse gol do Elvis aí. É importante estar todo mundo feliz, a gente, nossa família e o nosso torcedor. Tá aí o Diogo Silva falando e agora a gente vai conversar com o Arthur sobre também esse resultado positivo da Ponte depois desse retrospecto ruim da Ponte no Majestoso. Essa defensiva aí começa desde lá da frente, né, rapaziada? Tá marcando lá na frente, a gente aqui atrás tá fazendo nosso dever.
para não tomar gol e graças a Deus hoje a gente conseguiu fazer o gol. Assim, ao meu ver, foi tempo, não, os 2 tempos a gente mandou no jogo. A gente teve dificuldade que não conseguimos definir gol alguns lances ali. No primeiro tempo tivemos bons volumes, eles tiveram uma chance que foi aquela que a gente acabou tirando pra cima, os caras errou, mas a gente teve muito volume no primeiro tempo e no segundo conseguimos conquistar esse volume em gol e hoje saímos com os 3 pontos. Tá aí então, Arthur, e agora é a vez do Elvis falar, autor do único gol da partida. Hoje capitão do time, como é que você vê essa situação? Tem jogo que você entra, joga hoje como capitão, como que você está se sentindo também fisicamente? Não, eu tô me sentindo melhor que no Paulistão, é só ver o jeito que eu tô. Até tem horas que eu tô movimentando tanto que acaba errando, coisa que não é normal pra mim, mas vou adaptando. Agora sobre jogar ou não jogar, eu acho que o último jogo só que eu não joguei, eu vinha jogando todos. E aqui não é o Elvis, pelo contrário, desde quando eu tô aqui a Ponte Preta, é o grupo de jogadores. Vai ter jogo que eu vou ficar no banco, vai ter jogo que eu vou ajudar de fora, vai ter jogo que eu vou jogar e ajudar dentro do campo. Respeitando sempre o professor que tá fazendo um baita de um trabalho, o grupo de jogadores, e nós estamos muito fechados com a comissão técnica. E eu tenho certeza que só trabalhando a gente vai ir melhorando para chegar na reta final decisiva, que é a reta importante do campeonato, para aí sim, tá nas pontas dos cascos e conseguir o acesso, que é o mais importante. Elvis, você já fala. Bora para tirar essa pressão que não ganhava em casa. Então, como eu falei, a gente vinha de jogos que não estava ganhando, mas a gente também não estava desempenhando. Teve N fatores que eu até falei aqui. Quando a gente fala a verdade, muitas vezes no futebol, os outros acham que é desculpa, né? Mas não é. Hoje a gente ganhou, eu achei que a gente jogou bem, mas a gente vai ter que melhorar muito, como eu falei na entrevista passada quando a gente empatou aqui. Então nada muda do discurso. A gente tem que trabalhar muito para chegar na reta final, chegar bem e conseguir o acesso, que é o mais importante. Você já pensou na classificação, nessa matemática agora nessa reta final? A gente tem que pensar, a gente está jogando a primeira fase para isso, né? Para classificar o quanto antes e melhorar. Quanto você acha que falta? Eu não sei, né? Mas assim, em casa temos que ser mandante forte, isso eu sei, e a gente está melhorando bastante. E como eu falei, vamos melhorar bastante para dar sequência no campeonato. Temos o São Bernardo agora um jogo difícil, mas com a força do grupo eu tenho certeza que a gente vai conseguir essa classificação o quanto antes para daí se preparar muito melhor para o quadrangular final. Tá aí o Elvis, obrigado ao Elvis. Vou ouvir um pouco do Diego Tavares agora por aqui. Nós sabemos que nossos jogadores têm, então é continuar, cara, com essa raça aí, uma grande vitória dentro de casa, parabenizar também a torcida que vem nos apoiar aí todo o tempo, então é isso. Comemorar essa vitória, mas amanhã já começa novamente pensando no próximo jogo. O Gé, né, suspenso, tomou amarelo. Você acha que dá pra você começar como titular no próximo jogo? Cara, nós vem trabalhando pra quando chegar a oportunidade a gente tá preparado. E eu tenho certeza que quem entrar ali no lugar do Gé ali vai dar conta do recado ali e vai dar a vitória pra nós. Esse então, o Diego Tavares, atacante pontepretano, falando por aqui, um dos possíveis substitutos do Gé, né, Júlio? Já que hoje sofreu o pênalti que originou depois o gol do Elvis, tá fora por conta do terceiro amarelo. Vamos ver, Diego Tavares é um dos candidatos. Mas ninguém por aqui, só o Elvis que termina de atender uma pergunta de um repórter, o resto todo mundo já no vestiário. Meu amigo Júlio Nascimento, eu volto com você. Muito obrigado, Adriana Almeida, minha amiga. Excelente participação de Adriana Almeida no gramado do Moisés Zuccarelli. Elvis falando, todo mundo falando aí, né? E claro que daqui a pouco a gente vai ouvir também o professor Alberto Valentim para entender um pouco mais da visão da comissão técnica sobre essa vitória. A gente já falou que o primeiro tempo foi ruim, segundo tempo não começou legal, mas terminou bacana, com a Ponte finalizando, quase o Gé fez gol aí, o Matheus fez uma defesaça para salvar o que seria o segundo gol da Ponte, Elvis decidindo e a Ponte chegando a 23 pontos. É um futebol que encanta? Pelo que eu tô lendo aqui das mensagens dos ouvintes, nem tanto, mas a Ponte Preta consegue resultados. É a vice-líder, 23 pontos, a segunda melhor campanha, e assim a Ponte vai construindo a sua campanha dentro da competição em busca da classificação. Vamos falar muita coisa, o melhor em campo, o pior, ouvir Carlos Eduardo de Freitas com a análise do jogo, também o professor Alberto Valentim. Fica com a gente, já manda sua mensagem também pro nosso WhatsApp. Você que tá saindo do Majestoso, indo para casa, você que tá no trabalho ouvindo aqui a transmissão, mande aí sua mensagem 991869070. Agora são 9h34. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.
Preta. Tombense. Futebol Globo CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Tombense. Central da Bola. Estamos de volta, agora são 9h36. É o nosso pós-jogo aqui depois da vitória da Ponte contra o Tombense 1-0. Teve lei do ex hoje, né? Falávamos antes da bola rolar sobre a passagem do Elvis. Foi importante numa conquista de Série D, se eu não me engano, para a equipe do Tombense lá em 2014. E o jogador que tem muita moral aí com a torcida do Tombense, a torcida do Gavião, lá em Minas Gerais. Bom, vitória na Macaca, 1-0, 3 pontos na conta. Então chegou o momento aqui no nosso pós-jogo de eleger o melhor em campo. Quem é que foi que se destacou na vitória da Macaca? O craque do jogo. Carlos Capela. Começo por você, porque você prometeu o Ziriguidum e entregou. Pois é, Isso é o que importa, meu caro amigo. E aí, quem foi o melhor em campo? Eu voto no cara do Ziriguidum. Deu a vitória pra Ponte, Elvis. Camisa 10 da Macaca, então recebe o primeiro voto. Meu caro Carlão de Freitas. Para quem vai o teu voto, Carlão? O meu voto vai para o Gé. Foi o homem que não desistiu do jogo, brigou até o final, merecia um golzinho. Acho que está maduro, né? Apesar que ele não vai jogar lá na BC Paulista, mas foi um dos responsáveis aí pela vitória da Ponte. Gé, recebendo então o voto do Carlão, maravilha, 1-1. Adriana Almeida já está conosco? Sim. Ah, que beleza. E pra você, Adri, quem é que foi o destaque? Vai desempatar, votando no Elvis ou no Gé, ou tem mais alguém pra mencionar, Adri? Júlio, pra mim é um ou outro, né? Foram os dois que protagonizaram o lance do gol. Eu vou no Gé só pra dar uma moral, que eu acho que ele tá precisando um pouco mais do que o Elvis. E vai ser fundamental nessa reta final aí, precisa ter a cabeça no lugar. Hoje, num lance que ele teve a cabeça no lugar, ele decidiu sofrendo o pênalti, por isso, pra mim, o voto hoje no Gé. Maravilha, e quase fez o gol, né? A gente vê quanto tá incomodado o Gé pela falta de gol. Hoje quase foi pra casinha, quase teve o Ziriguidum pro camisa 9 da Ponte. Muito bem, Gé, eleito o melhor em campo, sofreu pênalti, o Elvis foi lá, que categoria do Elvis, hein? Sensacional, deslocou o goleiro Matheus, correu pro abraço. Abraçado pelo Jean Dias, teve um greguelho ali antes do pênalti, mas depois ficou tudo certo. Jean Dias, amigo do Elvis amigo do Jean Dias. Gé, eleito o melhor em campo. E quem é que foi mal na partida? O pior em campo. Tem o pior em campo. Começa por você agora, Adriana Almeida. Pra você, quem é que mandou mal no jogo de hoje, Adri? Eu vou votar em quem protagonizou o pênalti, né? O Kaique foi um tanto infantil naquela marcação em cima do Gé. Passou o Rapa, fez a falta que era o pênalti dentro da área, obviamente. Por isso, pra mim, o Kaique, o pior em campo. Kaique recebe o voto da Adriana Almeida. Pra você, Carlão de Freitas, quem é que foi o pior? Olha, Júlio, eu até comentei com o Capela durante a transmissão, achei que ele estava um pouco acima do tom no jogo. O Rafael Silva deu 2, 3 entradas violentas nos jogadores da Ponte. Eu fico com o Rafael, camisa 10 do Tombense. Rafael, então, recebe o voto do Carlão. E pra você, Cabelinha? Kaique, né? Fez o pênalti que deu a vitória pra Ponte. Kaique. Muito bem, Capela, parabéns por mais uma grande transmissão, bom descanso, boa volta, missão cumprida aqui na CBN com vitória da Macaca, parabéns, Capela.
Grande abraço pra você, Júlio, e a todos que estão ligados, acompanhando o futebol da CBN Campinas, e até a próxima. Até mais. É isso, grande Carlos Cabela, teve Ziriguidum hoje, e amanhã vai ter Ziriguidum no GE, na tela da IPTV, com a narração do gol de Elvis, cobrando pênalti, gol importantíssimo pra Ponte. Situação de momento, Adriana Almeida, neste momento, sala de imprensa do Majestoso, Adri. Eu tô chegando lá ainda, gente, tivesse mais alguns instantes, mas aqui pro lado de dentro do Majestoso, já uma arquibancada bem esvaziada, torcedor saindo em calma, em paz e feliz, já liberando a entrada aqui pra sala de imprensa. Maravilha, daqui a pouco então a Adriana acompanhando a entrevista do professor Alberto Valentim. Hoje estava com o filho, né? O filho mais novo, que é o xodó do Valentim. Quando tá em campo, esqueci o nome. Um é Diego, que é o mais velho. Esse, o mais novo, Murilo, não lembro. Mas era o xodó do Valentim que tava com ele hoje. Vão voltar para casa feliz da vida com a vitória da Ponte. 1-0 contra o Tombense. Vamos então entender como foi construída a vitória da Macaca. A partir de agora, o comentário do jogo. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, o comentário do jogo. Ok, Julião, valeu pela vitória, valeu pelo volume de jogo no segundo tempo, né? A Ponte buscou esse resultado, mesmo sem o brilhantismo, sem a capacidade técnica, né? Hoje abaixo, inclusive o Elvis achei um pouco abaixo, mesmo sendo importante, decisivo e participou da jogada do pênalti, né? Do Gé, é um cara que tá muito acima dos demais, e mesmo quando ele não está nos dias de Elvis, né? Ele consegue produzir e consegue ajudar a Macaca. Mas valeu pela vitória, valeu por esta intensidade, por esse volume, não desistir da partida. Mas o Alberto ainda vai ter que ajustar essa equipe, criar situações. Eu acho que a diretoria tem que ir ao mercado, contratar esse jogador de beirada, esse jogador do 1 contra 1, porque a Ponte, ela está precisando. Né? É um time com pouco repertório, principalmente em casa, quando ela precisa furar esses bloqueios defensivos, essa primeira linha de 5 jogadores, né? Que está tão na moda hoje no futebol mundial. E aí precisa, né? De repente, da individualidade do Gé, encavar o pênalti, de uma individualidade do Elvis, né? Isso é muito pouco. De repente você marca esses jogadores e aí a Ponte fica acéfala, sem pensamento e sem qualquer possibilidade de furar um bloqueio defensivo. Mas valeu pela vitória, encerrar essa zica aí de 2 meses, né? Sem vencer dentro de casa, mas o torcedor ainda sente falta do bom futebol, da vitória com autoridade, da vitória com contundência, e isso não aconteceu, apesar da luta, apesar da entrega, que são fatores que a gente precisa louvar nesta noite aqui no Moisés Lucarelli. Maravilha, vitória importantíssima da Ponte contra a equipe do Tombense, 1-0, gol marcado pelo Elvis. Você acompanhando aqui o nosso pós-jogo na CBN. Deixa eu abraçar a galera aqui que tá mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, 991869070, 991869070. O Antônio, Jardim Boa Esperança, a Ponte infelizmente não tem técnico, vive e pontua em cima dos erros dos adversários, de sorte e defesas difíceis do nosso goleiro. Não temos técnico capacitado. O Antônio é hater declarado aqui, né, do Alberto Valentim. Sempre participa aqui com muitas menções ao estilo de jogo do Valentim, né? Citando um jogo mais defensivo aqui, uma das reclamações constantes do nosso ouvinte aqui em relação ao trabalho do Alberto Valentim. Obrigado, Antônio, pela sua participação, valeu demais. Boa noite, vou falar a verdade. Nunca vi isso nos meus 60 anos, pelo amor. O Almeida Correia tá mandando aqui no nosso WhatsApp. Mas viu o que será? Porque o jogo não foi tecnicamente assim um grande jogo, né, Carlão? Será que é isso que tá falando? Nossa, mas em 60 anos acho que ele viu, sim. Ele viu. Pô, lógico que ele viu coisa desse jeito assim. Eu tenho certeza. Se ele é um ponte pretano, ele já viu, sim, sem dúvida. Mas eu acho que essa situação de vencer com tranquilidade ou vencer jogando bem, o Alberto, ele vai ter que tentar encontrar uma fórmula, né? Porque a gente está pensando no futuro já, né? Pensando na Ponte numa fase octogonal, né? Ou num quadrangular decisivo, em que as defesas vão vir assim. E aí, meu amigo, não pode titubear, ela vai ter que vencer em casa. Só que é algo que a gente tem que salientar, porque nem tudo foi péssimo ou ruim no Moisés Lucarelli. No segundo tempo a Ponte lutou, dentro das dificuldades, dentro das falhas, né? Ou hoje um jogo de pouca qualidade, mas o time transpirou.
né? Gostei da atitude do Gé, da postura, até nas discussões, né? Quando ele teve com o Maguinho, eu percebi que o Gé meio que saiu da discussão, né? Em outros tempos sairia ali um pescotapa, né? Como já aconteceu em outras situações, mas eu percebi o Gé muito maduro. Na hora do pênalti também, se fosse o Gé versão 2023, por exemplo, eu acho que ele já soltaria o pombo, não? Ele teve ali a capacidade para dominar a bola, de dar o drible, de cavar o pênalti. Ou seja, é um Gé que, se os gols não estão saindo, tecnicamente é um cara que tem demonstrado muita evolução mesmo. Agora que ele pegou sequência de jogos, as lesões pararam de atormentar, é um cara que realmente tem tomado a iniciativa, tem assumido a responsabilidade ao lado do Elvis, e hoje ele se tornou, sim, sempre foi, né? Desde quando estreou na Série A2, mas hoje ele é um protagonista de fato, é um cara importantíssimo, e que não sei se felizmente ou infelizmente a Ponte, não sei se nesse momento ela pode abrir mão do Gé. E a gente sabe que as propostas chegam e que a Ponte tem a intenção de liberar o jogador em caso de uma proposta tentadora. Mas hoje, pela importância dele, pelo que ele representa para esse time da Ponte Preta, eu acho que uma eventual saída do Gé deixaria a Ponte a pé no quesito camisa 9. E até sobre aquelas discussões, né? A gente viu ali durante o lance do pênalti, né? O Jean Dias conversando ali com o Elvis, me pareceu algo do jogo também, tá, gente? É claro que a transmissão focou muito nisso, mas é pra mostrar, né, o que tava acontecendo. Não me pareceu nada desrespeitoso da parte do Jean Dias, não. Até porque o Jean Dias não marca há 4 meses, de repente ele falou assim, pô, Elvis, eu quero quebrar isso. Mas o Elvis, mas o momento não é esse o momento, né? A gente tem que ganhar o jogo. Então se resolveram ali mesmo, né, Carlão? E tudo certo, acontece. Isso faz parte, né? É claro que não deixa de ser notícia, né? Tanto é que a televisão focou bastante neste lance, mas isso acontece. Depois tivemos o Maguinho com o Gé. Imagine no vestiário, né? Quando a câmera não pega. Acontece muita coisa. Isso faz parte do futebol, ainda bem. São 2 jogadores experientes, ainda bem que o gol saiu e na própria comemoração eles já se resolveram. O Gé e o Maguinho também. O Gé saiu da conversa, o Maguinho veio pra cá, respirou um pouquinho. Acho que agora com a vitória tudo vai ser normalizado no vestiário. Isso também é sintoma de time que quer vencer, que quer brigar, e as coisas não estão acontecendo, o gol não sai, as defesas estão aí chatas pra caramba, a Ponte não consegue encontrar uma solução pra jogar bem em casa, pra furar retrancas, né? Então isso vai irritando, a arbitragem terrível, né? Não tô falando nem interferência, o pênalti foi marcado aí com correção, mas um árbitro ruim, picando o jogo, a faltinha toda hora, né? Então tudo isso vai irritando, chega uma hora que o jogador não aguenta, tem que ter a consciência, claro, né? Tem que ter calma, não ficar entrando em confusão, ainda mais com um companheiro de equipe, né? De repente toma um cartão, coloca tudo a perder. Mas faz parte do jogo, né? A gente vira e mexe, a gente acompanha isso no futebol, ainda bem que as coisas foram resolvidas, principalmente com a vitória, né? Como você disse durante a transmissão, Júlio, a vitória ela cura muita coisa, ela resolve muitas situações, né? Exatamente, né? A vitória e salário na conta, né? No caso do futebol, acho que em toda a profissão também ajuda muito a manter o ambiente. Aliás, a Ponte que vem sofrendo com essa questão salarial, né? A gente vem abordando isso durante o CBN Esportes. A Ponte conseguiu acertar boa parte das pendências com o elenco aí na sexta-feira, né? Ainda alguns funcionários e integrantes da comissão técnica com vencimentos em aberto. A Ponte tem os próximos dias para tentar solucionar essa questão. Bom, daqui a pouco tem o professor Alberto Valentim. Agora são 9h48. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM.
O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 12:30 às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Tombense. Central da Bola. 9h50, estamos de volta. A Ponte Preta venceu. Vamos então à coletiva do professor Alberto Valentim com Adriano Almeida. Bom, começando então a entrevista coletiva com o técnico Alberto Valentim. Alberto, hoje um jogo de muita transpiração, mas poucas chances efetivas de gol no comando de ataque da Ponte, e aí um pênalti. Acho que foi mais também para tirar aquele momento que em casa as coisas pareciam não dar certo. Hoje não foi uma partida que eu imagino que você tenha ficado satisfeito com o geral, mas o resultado talvez tenha sido mais importante. Boa noite. Satisfeito, sim. Eu vou explicar para vocês o porquê. Nós falamos muito, se vocês lembrarem, pós-jogo, e foi até uma conversa que nós tivemos no intervalo pós-jogo no vestiário antes de eu vir para cá, foi que nós fôssemos equilibrados, não fôssemos afobados, com pressa, desorganizados para vencer o jogo, que a vitória viria, né, dentro de uma organização, dentro de obedecer às fases do jogo, e isso nós fizemos bem. Esse número de finalizações, às vezes, depois nós vamos ver com calma, mas muitas bolas passando na área, isso eu vejo como chances boas de gol, sabe? Que a gente faltou ali um capricho de uma penúltima bola, faltou um posicionamento melhor na área, que eu preciso ver depois desse preenchimento de área que a gente fala. Mas eu gostei do jogo, sim, porque a gente concedeu praticamente uma chance pro adversário de finalização no final do primeiro tempo, num contra-ataque deles. Controlamos muito bem o jogo. Repito para vocês, fizemos um jogo sem pressa, que dava para ver que a gente estava alternando as nossas construções ali de segunda fase sem pressa, e eu gostei do jogo, gostei muito daquilo que os jogadores fizeram. Foi uma semana pautada, voltada muito para que nós não tivéssemos a pressa, a ansiedade pelo fato dos jogos anteriores nós não temos vencido aqui no Moisés. Alberto, é claro que o torcedor vai sempre querer que a Ponte não só vença, mas também jogue bem, né? Nós jogamos bem. E essa cobrança sempre vai ser para cima de vocês, da comissão técnica, né? Eu gostaria que você falasse sobre justamente isso, né? E também sobre a volta do Elvis, porque ele é um cara muito importante, é claro, o torcedor quer sempre ver o Elvis jogando, né? Em relação a essa pressão, ela existe em todos os clubes, principalmente num clube onde é um clube de uma paixão muito forte, que é a Ponte Preta. Eu acho que eu falei isso aqui até nas minhas primeiras conversas com vocês, quando eu cheguei lá atrás, em dezembro. Mas aqui eu só tenho que tá feliz de tudo aquilo que nós estamos fazendo, de como tudo está indo, de tudo como está acontecendo. Se nós, lá atrás, no primeiro dia, 26 de dezembro, se nós fizéssemos vamos jogar lá no futuro, tá tudo bem, do jeito que as coisas estão indo, da forma que foi o Paulista, demos uma escorregada na Copa do Brasil, e hoje, vice-líderes da competição e com o time
apresentando bom futebol, acho que todo mundo apostaria, todo mundo falaria que tá ok. Dentro disso, os ajustes que nós temos que fazer, que a gente faz sempre, a melhora que nós temos que fazer, repetir coisas boas. Hoje uma das coisas que eu falei para os jogadores é repetir coisas boas, que a gente às vezes só fala de ajustes, mas repetir coisas boas que a gente tem feito nos jogos. Então estou muito satisfeito mesmo. Entendam bem, satisfeito e fazendo as cobranças devidas que tem que ser feitas no individual e coletivas para que nós continuemos a crescer. Em relação ao Elvis, o Elvis é um jogador importante, é um ídolo da torcida, é um cara que eu já falei para vocês aqui, vocês gostam de perguntar sobre ele. Eu conheço o Elvis, é o terceiro clube que eu trabalho com ele está se doando muito, ele é um líder positivo aqui dentro da Ponte Preta, tá? Não tem egoísmo da parte dele por nenhum outro, entende bem as funções, ficou no banco de reservas nos últimos jogos, entendendo os porquês, as nossas estratégias, ou seja, o grupo está na frente, o escudo da Ponte está na frente de qualquer jogador, não tem nem eu, nem nenhum no eu, tem o nós aqui, tem a responsabilidade de um ano importante, de recomeço da Ponte Preta. Então, repito para vocês, estou muito feliz com tudo que está acontecendo aqui esse ano com todos nós. Berto, boa noite. Me decorar para a Jovem Pan News Campinas. Quero falar sobre o Gé, né? Ele vem sendo titular nos últimos jogos, mas você perde o Gé para a próxima partida contra o São Bernardo. Quem que no elenco hoje você enxerga que pode substituir o Gé? Porque o Gustavo 25, que na teoria seria esse substituto, não foi relacionado para as 2 últimas partidas. Obrigado. Em relação aos 11, muito dentro daquilo que a ausência certa que nós teremos, vou ver com calma, tá? Nós temos jogadores ali que fazem esse novo, o próprio Gustavo, o Bruno já faz ali também, Bruno Lopes. A gente tem que ver com calma, estudar aqui como vai ser. Nós temos essa semana aí para nós um pouco mais curta, né? Uma semana cheia, mas um pouco mais curta. O jogo ser tratado de um jogo no sábado. Nós vamos analisar com calma aqueles que vão entrar dentro desse substituto do Gé e os demais também. O Gustavo fora é opção. Opção. Eu de fora que não estava apto a vir é o Simon, que está se recuperando, o Pacheco que pegou dengue. Acho que só. Mas os outros são opções que, infelizmente, tem que estar uma briga lá, mas só posso convocar 23. E quando é fora, ainda tiro um. Então, tá todo mundo na briga ali para essa vaga que está aberta em relação à ausência, à suspensão do Gé. Maravilha, então a palavra do professor Alberto Valentim, depois da vitória importante da Ponte contra o time do Tombense. Carlão de Freitas, seu destaque final, um grande abraço para você. Amanhã a gente vai falar muito sobre essa vitória da Ponte contra o Tombense. Professor Alberto Valentim aprovou a atuação da Macaca, Carlão? Aprovou, ele tem que defender mesmo o time, defender o resultado. Eu acho que a vitória ela tem que ser valorizada sim, mas ela veio muito mais na transpiração, em não desistir do jogo, em não desistir do resultado. Isso a gente tem que salientar e valorizar também. Mas tecnicamente, principalmente nos jogos em Campinas, a Ponte tem muito a melhorar e vai ter que melhorar se ela quiser retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, Julião, até amanhã. Valeu, acho que a Adri consegue dar um tchau aí, será? Boa noite, coletiva rolando aqui. Forte abraço a vocês. Valeu, Adriana Almeida, então, agradecendo também o nosso Naldo Araújo na técnica de externa. Bom descanso pra você, Naldinho. Marcelo Abreu que comandou a nossa operação internamente. Amanhã, então, 11 horas da manhã, com toda a repercussão de Ponte Preta 1, Tombense 0, gol marcado pelo Elvis. Mais informações também no portal CBN Campinas. Grande abraço, boa noite a todos. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.